Fala turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso 4º episódio do podcast do PH. Tava com saudade? Pode dizer aqui, pode comentar. Pô, PH, tava com saudade. O que aconteceu, né? A gravação do episódio acabou caindo num feriado e no outro episódio eu viajei também. Então a gente tava aí há 2 semanas sem podcast. Então você que tá aqui, seja muito bem-vindo. A gente vai fazer mais um episódio aqui hoje, o 4º episódio, com 2 convidados especiais que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas o que é que eu já quero dizer para você aqui agora? Você está gostando desse projeto? Está curtindo? Já deixa o seu like, se inscreve aqui, porque é importante isso para mim. Que aí você sabe, toda segunda-feira, meio-dia, tem episódio novo lá do PH. E aí você se inscreve, você recebe notificação. Então é importante isso também para o meu engajamento, né? Compartilha isso, marca aí que você está vendo, que está assistindo esse podcast aqui no YouTube. E se você já está assistindo também, é a primeira vez que você está assistindo esse episódio, o que é que você faz? Vê os anteriores, já tem episódio com Laura, com Gabriel, com Baltazar. Então também consome esse outro conteúdo. E uma novidade para vocês, nós já estamos nas plataformas de áudio. Então no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, a gente está em tudo também, em todas as plataformas. Então consome seu conteúdo por lá também, já tira um print, marca, diz que está assistindo esse episódio, vai ser um prazer também conversar com você lá pelo Instagram. Fechou? Vamos lá para apresentar meus convidados aqui hoje. Estou aqui com os meus queridos Antônio Iberti e Karine Soares. Sejam bem-vindos. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês já é o seguinte. Toda vez que alguém fala do Antônio, aí diz que é Iberti ou Iberti. E aí eu quero que você solucione isso nesse momento aqui, Antônio. Qual é a pronúncia do seu sobrenome, afinal? Se apresenta, diz qual é a pronúncia e depois vou passar para a Karine também. Fala, PH, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, por fazer parte, né, de um capítulo do seu podcast, que eu tenho certeza que já é um grande sucesso e é um conteúdo muito rico, né, que com a gente assistindo, ouvindo as experiências, por enquanto agora somente de advogados, a gente percebe que pessoas que percorreram caminhos diferentes, né, alcançaram um sucesso, né, cada um com sua história, cada um com suas dores, mas todos, né, estão galgando aí um caminho de sucesso na advocacia, nas áreas que escolheram. Mas bem, sobre a sua pergunta, a pronúncia correta é Iberti. É porque o pessoal me confunde com um tal de Rodrigo Hilbert. Ah, meu Deus aí do céu, por não isso... é possível. aí por não isso... é possível que você soltou essa não, bicho. Aí por isso o Hilbert. Entendi. Antônio Hilbert. Exato. Meu Deus do céu, eu não sabia dessa piadinha, desse trocadilho, não. É verdade. Mas, ó, tá respondido, então. Todo mundo que fala Antônio Ibert agora tem que falar Antônio Iberti, principalmente para não confundir. Você faz casa de madeira, casa de cachorro, essas coisas. Ainda não. Né? Tá bom. Você trabalha com o quê, meu amigo? Qual é a sua área de atuação? Me conta um pouquinho mais. Então, Pedro, eu e Karine somos sócios, né, de um escritório chamado Soares Iberti Advogados, e nós somos especializados na área tributária, né? Essa área é a área exclusiva de atuação do nosso escritório. Né? Além de nós sermos especialistas em direito tributário, o direito tributário também é a nossa única área de atuação. O nosso escritório, a gente resolveu, na constituição dele, nos delimitar somente ao direito tributário. Perfeito. Vamos falar um pouquinho como a gente chegou nesse nicho, claro. aí, como é que vocês definiram, mas eu queria escutar agora nossa querida, sua primeira dama, Karine. Boa noite, PH. Muito obrigada pelo convite. A gente já te acompanhava há muito tempo, desde quando a gente estava lá em São Paulo, porque tinha essa preocupação com o marketing, que nós, na verdade, nunca fomos muito, adeptos das redes sociais, de postar. Então, a gente te acompanhava e tinha essa vontade de aprender, de descobrir como que postava, como que a gente poderia divulgar o nosso conteúdo e aparecer nas redes sociais. Mas era difícil naquela época que a gente ainda estava lá. A gente chegou até a comprar o seu curso. Sim, foram alunos, acho que da primeira turma minha do Clube do Marketing de Direito. A gente acompanhava, na verdade, você e Laura, né? Sim. Eu, enquanto mulher, acompanhava a Laura e ficava admirando as postagens dela e a desenvoltura nas redes sociais. Ai, que massa. E um dia a gente vai conseguir desenvolver desse jeito também, porque é difícil. Não, é difícil mesmo, é difícil. Depois eu quero entender também essa jornada de vocês em São Paulo. Mas também, Karine, você focado também no tributário, junto com o Antônio, desenvolver o escritório só nesse segmento. Realmente o tributário foi uma paixão que vocês já tinham ou foi algo que foi construído com o passar do tempo? Na verdade, para mim, foi algo que foi incluído na minha cabeça, porque meu pai, ele é comerciante, lá do interior de Alagoas, de Penedo. E meu pai sempre trabalhou com comércio.
Ou ele trabalhava para alguém, ou depois ele montou a empresa dele. E Certo. quando ele montou a empresa dele, meu pai sempre foi aquele empresário mais conservador. Em que sentido, assim? Ele sempre foi de assinar carteira dos funcionários, comprar mercadoria com nota fiscal. Então, quando a gente comparar ele com os outros funcionários, os outros empresários da região, ele paga mais, ele é mais onerado, porque ele faz tudo certinho. Sim. Então, eu sempre ouvia meu pai reclamando. Cara, não sobra dinheiro para nada, porque vão tudo para os impostos. Sim. Aí eu dizia, pai, não é possível. Como que o dinheiro todo vai para os impostos? Tem alguma coisa errada aí. E ele já começou a falar, você tem que estudar para ser advogada tributarista. Tem que ir para a área tributária, porque você vai ajudar todos os empresários da região, inclusive eu. Perfeito. Então, eu já entrei na faculdade de Direito, eu disse, vou estudar a área do Direito Tributário. Eu já tinha isso, essa vontade. E na universidade, a gente teve um excelente professor, que foi o professor José Gomes, Sim. que despertou ainda mais essa vontade de estudar e se especializar e virar uma advogada realmente tributarista. Ah, que coincidência, né? O José Gomes, ele é advogado do meu pai, também tributarista, assim, e ele realmente é um professor maravilhoso. Eu que não gostava muito da área, assim, nunca me interessei muito sobre o tema, eu consegui aprender com ele e tirar esse ranço, né? Porque eu era desse tipo como seu pai, assim, não que eu tivesse um negócio, mas que eu via o imposto, o tributo, sempre como uma carga onerosa, sempre como algo assim ruim, algo negativo. Então, inclusive, como matéria dentro do direito, eu sempre tive um certo ranço, né, do segmento, assim. Mas interessante você contar isso, porque seu pai deu uma aula de investimento, né? Ele investiu, disse, minha filha, ó, vai no tributário, seja advogado tributário, porque eu vou precisar. Então, ó, o cara foi um investimento certeiro. E ele falava mesmo. Ele dizia, eu tô te ajudando agora e você me ajuda lá na frente. Pois é, já sabendo, né? Uma mão lava a outra. Antônio, e você, o tributário, como é que ele chega na sua vida? Rapaz, a história comigo é um pouco diferente. Né? Ao contrário de Karine, eu não sabia qual área do direito eu iria seguir. A única certeza que eu tinha é que eu seria advogado. Né? Minha mãe, assim como a sua também, é advogada de uma empresa pública, né? De uma empresa estatal. E minha mãe é assim, eu sou muito parecido com ela é muito entusiasmada, né? Digamos assim, ela é emocionada. Certo. Então, ela chegava em casa transpirando isso. E isso me contaminou e eu sempre soube que eu queria ser advogado. Então, no terceiro semestre da faculdade, eu comecei a estagiar, né, em um escritório bem tradicional, né? O número da OAB de Dr. Nilo é 527. Nossa Senhora. Então, ele me aceitou lá no escritório dele e é um escritório de advocacia trabalhista para empresas. Certo. Então, eu fiquei 3 anos nesse escritório. Né, tive a oportunidade de estagiar na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, a PGFN. Sim. Fui aprovado na seleção de estágio. Estagiei lá durante 1 mês só, né, porque eu cumulei os estágios, eu fazia 2 estágios ao mesmo tempo. E foi um período meio conturbado na minha vida pessoal e eu acabei abrindo mão de um e ficando no escritório de Dr. Nilo Certo. durante 3 anos. E aí, no final da faculdade, como minha família tem um apartamento em São Paulo, e na cabeça da minha mãe, lá em casa, todo mundo tinha que ir para São Paulo após se formar. Então, como eu ia para São Paulo, eu não sabia qual curso eu iria fazer. Né? Então, eu tinha uma ideia assim, não, como eu quero ser advogado, né? E só tinha aquela ideia de advocacia, de contencioso, né? De processo. Disse, não, eu vou estudar processo civil, porque todo advogado tem que saber... Precisa de processo. Tem que saber processo. E depois eu faço uma especialização na área de direito material, de acordo com as oportunidades que surgirem. E aí, por culpa de Karine, na verdade... Né, ela disse, não, eu vou fazer tributário na PUC de São Paulo. Uma boa influência, né? Excelente. Né? E aí, quando eu li a ementa do curso, eu disse, rapaz, eu vou fazer tributário. Depois eu estudo processo em qualquer outra faculdade. Interessante. Mas eu vou fazer tributário na PUC de São Paulo, porque é uma especialização que não existe, assim, Pedro. Em outras faculdades, eu nunca tinha tido oportunidade de ter contato com a grade, com a estruturação de curso, como a PUC oferece. Né? Aqui em Aracaju, a gente tinha acesso às instituições de ensino que a gente tinha aqui em Aracaju, não ofereciam nada parecido, e a estrutura do curso me impressionou muito. Então, por isso, eu me interessei pela área tributária, e aí foi a partir daí que eu realmente passei a ter contato. Né? Quando a gente foi para São Paulo, é como diz o ditado, né? O pessoal até brinca que eu pareço um vovozinho, porque eu gosto de ficar usando
aquele joguinho de palavras. Assim, eu não sabia fazer um O com um copo, na verdade, no direito tributário. Eu era um advogado, digamos assim, trabalhista. Não, interessante. Duas coisas que eu achei interessante. A Karina, não sabia dessa parte da história, que foi a Karina que disse assim, não, eu vou fazer tributário já com isso que você teve na sua mente, essa influência do seu pai, né? E também convenceu o Antônio a fazer também. Isso é interessantíssimo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a questão da sua mãe dizer o seguinte, não, todo mundo tem que ir para São Paulo. Por que ela tinha essa visão assim? Você já entendeu, já conversou com ela sobre isso? O porquê que ela pensava desse jeito? Sim, Pedro. O que é que acontece? Quando ela foi na década de 80, né, ela fez mestrado na PUC de São Paulo, na área de Direito Público. E quando ela retornou para Aracaju, o fato dela ter feito esse curso lá em São Paulo abriu muitas portas. Quando ela retornou, né? Ela teve a oportunidade de ser procuradora do Estado, antes da Constituição de 88, mesmo sem ter feito concurso público. Esse título, né, esse diploma, naquele tempo, tinha um peso ainda maior, porque menos pessoas tinham acesso a fazer um curso desse. Então, isso acabou abrindo muitas portas para ela. Então, por isso, ela acreditou, né? Ela disse, não, se for bom para mim, vai ser bom para os meus filhos também. Eu quero que eles tenham essa experiência. Entendi. Então, ela vivenciou isso, né? Porque isso não é padrão a gente escutar muito isso, né? É normalmente o contrário. Por que você vai para São Paulo se aqui tem também especialização em direito tributário? Se tem como fazer online? E normalmente a gente vê essa referência aqui das pessoas que ou tiveram sucesso, tiveram resultado, tem negócios aqui, tem uma advocacia consolidada aqui, a gente acaba escutando isso, né? Então sua mãe ela foi porque ela vivenciou também esse momento. Então vocês também, como vivenciaram e tiveram bons resultados com isso, tendem a replicar isso para mais pessoas. Isso é um ponto interessante. Agora, eu queria também entender de vocês. Ter feito em São Paulo, ter ido para lá, por exemplo, vocês acham que também isso é um fator importante, porque eu vou só dar um pouquinho da minha experiência nisso. A minha pós-graduação primeira foi em Direito Médico na Universidade Católica de Salvador. Eu ia a cada 15 dias para Salvador também. E eu sentia que, por eu ir para lá, eu meio que me forçava a estudar mais. Eu tinha uma visão diferente, do tipo assim, olha, eu estou gastando, na época era o dinheiro dos meus pais, estou gastando dinheiro dos meus pais, estou indo, sabe, perdendo eventos aqui, perdendo casamento, aniversário de amigo, porque eu estava por lá. Então, eu estava meio que me forçando também a estudar. Disse, ó, eu tenho que dar certo. Tem que fazer isso valer a pena, né? E eu via pessoas que eram de lá, de Salvador, por exemplo, e não davam tanto valor assim. Era mais uma aula, mais uma pós, mais um título, algo simples. Talvez vocês tenham também essa visão de que, por vocês serem de fora, fizeram a faculdade toda aqui, a vida toda aqui, foram para lá. Vocês acham que tem algum tipo de diferença nessa parte do próprio empenho de vocês nisso? No meu caso, especificamente falando, minha mãe era contra que eu fosse. Porque minha mãe disse, não, eu não quero que você saia daqui, porque eu já saí de Penedo para vir para Aracaju para fazer... eu cursei o ensino médio todo aqui para tentar entrar na Federal. Só que eu queria entrar na Federal em Direito. Eu entrei na Federal, eu passei em Administração... E passei em Direito para a UNIT. E aí eu cursei na UNIT. Minha mãe disse, você já saiu de Penedo para ir para Aracaju. Agora você quer sair de Aracaju para ir para São Paulo? Então minha mãe foi totalmente contra. Tanto que Antônio foi antes de mim. Foi mesmo. E eu achei que eu não iria, porque minha mãe vetou. Minha mãe disse, você não vai. E meu pai, que sempre pensou mais à frente, meu pai estava pensando lá no futuro. Investidor. Exatamente. Ia voltar a ajudar ele. Meu pai disse, não, eu vou te dar todo o apoio. Você vai, seu pai vai te apoiar em tudo. Então, eu já fui com uma certa pressão, porque eu tinha o apoio do meu pai e eu não tinha tanto o apoio da minha mãe. Tanto que quando eles foram me deixar no aeroporto, quando eu cheguei em São Paulo, eu soube que minha mãe desmaiou. Ô, bichinho, meu Deus. Tem essa questão, minha mãe desmaiou ainda no aeroporto, porque ela disse, meu Deus, esse avião vai estar subindo com a minha filha ali, vai cair todo mundo. Senhora. Porque... Você é filha única, Karina? Não, eu tenho um irmão. Mas minha mãe é do interior, então minha mãe nunca teve acesso a estudo, essas questões. Que isso influencia muito até para ela compreender a importância também de mandar um filho para São Paulo. Hoje ela entende, mas na época não. Só que quando a gente chegou lá, a gente sentiu essa cobrança. Eu tinha por parte dos meus pais e Antônio também tinha, tanto por parte dele propriamente, que ele sempre se cobrou muito, quanto de tudo, assim. E o fato da gente chegar lá, porque o que acontece? Quando a gente chegou lá na PUC, a galera tem um nível que realmente é mais alto. A gente não tinha o nível do pessoal de lá, porque eles veem muito mais direito tributário ainda na universidade do que a gente viu aqui. Entendi. Então, quando a gente chegou, a gente já teve esse baque.
poxa, a galera aqui já está em um nível que a gente vai ter que trabalhar para chegar nesse nível. E aí eu e Antônio fizemos um acordo. A gente disse, não, a gente vai se trancar para estudar, porque a gente tem total condições de chegar e bater essa galera. Entendeu? E foi o que a gente fez. A gente se dedicou, de fato, a gente não saía lá em São Paulo, a gente só estudava. Exatamente, Pedro. E, assim, o pessoal em São Paulo, né, principalmente os colegas que fizeram um curso com a gente, eram aulas semanais, né, 2 aulas por semana. Eram colegas que já vieram da PUC, ou vieram do Mackenzie, ou da FGV, de grandes escolas do direito, que oferecem, às vezes, 5 semestres de direito tributário, enquanto aqui em Sergipe a gente só tinha visto 1. E colegas que já tinham estagiado durante vários anos em escritórios de advocacia tributária, já vivenciavam aquilo na prática. Então a gente estava, assim, há muito tempo de distância deles. E na PUC, eles têm uma linha de pesquisa muito própria, né, que é do professor Paulo de Barros Carvalho, que é um nome até difícil de falar, vou pedir desculpa a quem estiver ouvindo, é um nome feio, que é chamado Construtivismo Lógico-Semântico, que mistura lógica, linguagem e direito. Então, assim, eu pensei em desistir durante o primeiro semestre, assim, por diversas vezes, né? Poxa, eu estou aqui em São Paulo, ninguém sabe quem eu sou, não sei quem é ninguém, né? Eu estou abrindo mão. Será que... A pessoa se pergunta, né? Será que isso aqui vai valer a pena? Onde é que eu vou chegar com isso, né? Mas eu acho que é aquele senso de responsabilidade que eu acho que você teve também quando você foi para Salvador estudar, né? Quinzenalmente você estava indo. Veja, as pessoas estão apostando em mim. Então, é a questão de você não decepcionar em quem está investindo em você. Então, Perfeito. Eu e Karine fizemos uma escolha e aí a gente virou estudante profissional. Assim, a gente estudava 8, 10 horas por dia, né? Uma pós-graduação que eu falo que parecia um mestrado. Então a gente estudava muito para tentar alcançar o pessoal da turma. Cara, isso é uma loucura, né, bicho? Porque essa diferença de nível, isso é chocante mesmo, assim, né? Quando você percebe que você tá num nível muito mais abaixo de uma pessoa, assim, aí você diz assim, meu Deus do céu. Sabe? Dá um desespero. Dá um desespero. Sabe? E isso que você falou é interessante, porque aconteceu a mesma coisa com um amigo meu, um colega de faculdade, Marcelo. Não sei se vocês conhecem, Marcelo Mandarino. Sim. Ele saiu daqui e na época ele estudava na Unit junto com a gente, né? Estou no Rio. E aí ele foi estudar no Rio. E eu lembro que todo mundo criticou ele. Todo mundo disse assim, mesmo esse cara é maluco. Ele vai fazer o quê? Uma faculdade cara, né? Não era pública, não. Era faculdade cara e tal. Ele vai fazer o quê? Só que é algo também, a mesma coisa que ele contou. Ele disse que, por exemplo, a parte empresarial, ele pegava 4 ou 5 matérias por lá. A grade é diferente. E a gente só percebe essa diferença técnica, por exemplo, quando você começa a conversar com ele sobre um tema aprofundado. E isso é um negócio também que choca. E na própria advocacia, é lógico que a pessoa consegue, com o passar do tempo, chegar num nível interessante de estudo. Hoje é muito mais fácil você ter acesso também a outras linhas e tal. Mas quando a pessoa está começando e se depara com isso, deve ser realmente desesperador. Como você disse, você pensou em desistir algumas vezes, né? Eu lembro, assim, do final da primeira aula, quando a gente chegou em casa, a gente ficou, assim, desesperado mesmo. Eu olhei para Antônio, ele olhou para mim. Porque na primeira aula já tinha um nível de discussão que, sendo bem sincera aqui, eu não entendi nada. Nada do que eu tinha visto. Prejuízo fiscal. Estavam falando em prejuízo fiscal. Eu disse, mas o que é prejuízo fiscal? Sim. Então, assim, realmente foi muito complicado esse início, né? Mas eu acho que, assim, não há nada que com esforço e persistência você não vença, né? E aí em São Paulo, em virtude do nosso esforço, né? Algumas pessoas abriram portas para a gente, né? Professores chamaram para a gente fazer parte de grupo, inicialmente de grupo de estudos. Depois, uma outra professora nos chamou para a gente trabalhar no escritório, né? A gente nunca tinha advogado, né? A gente pegou a carteira da OAB, digamos, saímos da posse da OAB, entramos no avião e fomos embora para São Paulo. Certo. Vocês pegaram a OAB aqui mesmo? Isso. Certo. E aí... Não, a minha eu tirei lá. Tirou lá a sua, certo. E aí em virtude disso, as pessoas foram percebendo, né? Aí a gente foi tentando se igualar aos colegas, né? Assim, através do nosso esforço. E aí as oportunidades começaram a surgir.
Mas interessante isso. Aí vamos lá, pensando já nessa fase, né? A gente acabou pulando, lógico, um pouquinho da Sim. trajetória de vocês, mas eu acho Sim. interessante compartilhar isso, a gente pegar esse tema para falar muito, Sim. porque é algo que chama a atenção de quem está assistindo, né? Essa visão de você estudar fora, né? De sair dessa zona de conforto dentro de sua casa, do seu canto, e estudar fora. Eu acho que isso chama muita atenção. E eu tenho algumas perguntas também sobre isso. Quando vocês foram, beleza, sua família tinha um apartamento lá, mas questão de custo, vocês não tinham faturamento, não tinha uma fonte de renda naquele primeiro momento. Não trabalhavam em Não, canto nenhuma. Nossos pais nos mantiveram lá com todos os custos. Vocês foram com essa visão só de ir para estudar no primeiro momento. No primeiro momento, sim. No primeiro momento, eu acho que a gente ficou o primeiro ano, né, Só dos estudando. quase 4 anos que a gente morou em São Paulo. Os primeiros 9 meses, na verdade, 1 ano, na verdade, porque quando a gente foi trabalhar no escritório dessa professora, a gente trabalhou de graça. Certo. Né? A gente fomos, acho que, um dos primeiros advogados a trabalhar em home office. Né? Então, a gente ia uma vez por semana para o escritório Antes dela. da pandemia. Sim, Antes da antes da pandemia. pandemia. Então, é bom ressaltar isso. Então, a gente ia para o escritório dela 1 ou 2 vezes por semana, mas a gente peticionava de casa, né, com essa professora. Porque foi uma oportunidade de a gente ter um nome no nosso currículo. Perfeito. Né? Como a gente nunca tinha vivenciado nada na área tributária, né? O nome dessa professora, eu faço questão de dizer, é a professora Daniela Andrade Bragueta. Né? Ela tem um escritório mais estilo boutique na área Perfeito. tributária, então foi uma oportunidade que ela deu, e aí, a partir disso, outras portas se abriram. Perfeito. Talvez se ela não tivesse dado essa oportunidade, a gente teria sido mais difícil entrar no mercado. Por ter vindo de Aracaju, estudado em universidade particular, porque lá os escritórios tributários, a grande maioria, eles selecionam até pela universidade que você se formou. Então, alguns eles já especificam assim, eu quero FGV, Mackenzie, PUC. A gente vê muito isso no Suits, né? No seriado lá, eles- que eles pegam os associados da Harvard, né? Isso. Exato. Então, algo parecido também acontece por lá. Isso, eles discriminam de maneira muito clara. Se o seu currículo não for da universidade A, B ou C, não envie o currículo. Isso é um ponto E importante. isso é muito forte lá em São Paulo. Se você não tiver estudado em uma dessas instituições que eles reputam como as melhores, você sequer concorre à vaga. Punk mesmo. Agora, uma dúvida, assim. Aqui, por exemplo, quando eu saí da faculdade e que eu fui para o mercado de trabalho, eu notei uma diferença absurda entre a teoria e a prática. Sim. Dentro lá da PUC, lá, vocês estudando a parte já da pós-graduação, vocês sentiam também essa diferença do que vocês estudavam de forma teórica para a prática do escritório de advocacia quando vocês começaram a trabalhar? Ou ele tinha esse caminho, assim, era... Porque o que é que eu vi assim, na minha faculdade, né? Tinha muito essa visão da pesquisa, do conteúdo mais superficial sobre alguns temas e tal, e eu não conseguia ver, às vezes, uma aplicação prática de tudo aquilo. Com vocês era parecido ou não? Já era voltado mais para a parte profissional? Era parecido, mas lá na PUC a gente discutia muito caso prático. Então, as discussões dos casos práticos que os professores levavam para a sala de aula eram casos práticos assim mais complexos que às vezes englobavam toda a discussão da matéria. Eu acho que às vezes a gente chegava a estudar assim 5, 6 capítulos de um livro para entregar um seminário que esse estudo todo correspondia a uma análise de um caso prático. Exato. Então a gente tinha essa questão assim que era também, você tinha muito estudo, tinha muita teoria, mas tinha muita questão prática, a gente via muito lá na Isso, na tinha pós. um viés teórico muito, assim... Ela é uma pós, na verdade, predominantemente teórica, né? O cara não vai lhe ensinar a calcular imposto. Sim. Não é esse o intuito, né? Uma pós realmente eminentemente jurídica, não é um curso que vai lhe ensinar uma tese tributária, né? Eles não vão ensinar você a fazer o mandato de segurança da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Você vai estudar o ICMS, você vai estudar o PIS e a COFINS, você vai se tornar um cientista do direito, mas claro, a gente estudava casos práticos, mas sem dúvida nenhuma é um após com um viés mais teórico. Entendi. Esse escritório que vocês tiveram essa primeira oportunidade, vocês já tinham quanto tempo depois ali, mais ou menos? Acho que uns 4 ou 5 meses, eu acho, de especialização, a gente tinha uns 4 ou 5 meses que a gente tinha. Certo. E vocês ficaram lá por quanto tempo, mais ou menos? 9 meses. A gente saiu exatamente no dia que eu fui aprovado numa seleção de um escritório de advocacia, a Karine foi aprovada numa seleção de emprego numa consultoria tributária, no mesmo dia. Entendi. E aí a gente saiu. A coincidência, né? Mas, bom, graças a Deus, continuaram ali, ainda estava na pós, né? Isso, é. E a gente continuou. Cada Foram um 2 foi anos para e um meio. caminho A diferente. especialização da PUC dura 5 semestres, né? Então são 2 anos e meio de... É muito tempo. É muito tempo. Por isso que eu falo que é quase um mestrado, né? Mas hoje em dia ela não é mais nesse formato.
Eu não sei. Eles reduziram para 2 anos, na verdade. Mas na época que a gente fez, eram 4 semestres de aula, né? Foram 44 seminários entregues. Nossa. Foram 44 seminários, né? 11 seminários. Nossa, era muito pesado. É muito pesado. É pesado. Assim, a gente comprou, se você for... Um dia você vai lá no escritório, você vai ver, a gente comprou, eu acho que a gente tem lá deve ter quase 100 livros, por causa dessa pós-graduação. A gente brigou, detalhe aqui, só para adiantar um pouco lá na frente, depois a gente voltar. Quando a gente foi voltar de São Paulo para cá, ele disse assim para Antônio, vamos contratar uma transportadora, a gente bota tudo, encaixar outros livros. Ele, não, os livros vão no avião com a gente, para não correr o excesso risco. de bagagem aí, pagou... Sem problema. A gente trouxe tudo no avião. Nossa Senhora. Muito pesado, não tinha noção. Porque É. quando você fala pós, às vezes você pensa, né? Isso, 12 meses, 18 meses, a Não, coisa mais simples ali, não. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Nossa Senhora. Com monografia no final. E com a obrigação semanal de entregar um seminário, Sim. que eram esses estudos de análise de casos, todo o material que a gente tinha estudado, às vezes eram livros que a gente tinha que pegar na biblioteca, ir de uma biblioteca para outra. E lá em São Paulo é tudo muito distante. Sim. Então você saía, você não gastava 1 hora, você pegava metrô, você pegava ônibus. É porque a PUC, né, apesar de ser uma instituição privada, ela tem um viés, assim, o pessoal brinca que a PUC de São Paulo é a universidade pública mais cara do Brasil. Entendi. Porque ela, apesar de ser privada, parece uma universidade pública. Então, a gente está acostumado aqui com a estrutura da UNIT, né, que você tem tudo muito à mão. Na PUC de São Paulo não é assim. Entendi. Apesar do corpo, né, docente ser extremamente assim, qualificado, a estrutura da universidade não é realmente... Deixa a desejar. Com certeza, com Entendi. certeza. Aí vamos lá. Beleza. Vocês receberam, então, foram aprovados nas seleções, na consultoria. Como é que Consultoria chama? tributária. Consultoria tributária dentro da empresa. Era isso? No caso, eu prestava serviço para outras empresas. Entendi. A minha contratava e a gente ia para prestar serviços tributários dentro de outras empresas. Entendi. E a sua era um escritório de advocacia mesmo. Beleza. Você ficou quanto tempo nesse outro escritório? Conta um pouquinho dessa trajetória. Eu vou contar. Esse escritório é um escritório de grande porte, né? Assim, voltado exclusivamente para a área tributária e societária. Né? Eles eram de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e tinham uma filial em São Paulo. Acho que naquela época já devia ter aí os seus 8 anos que eles estavam em São Paulo por causa de um único cliente. Eles tinham diversos casos já em São Paulo, mas eles não tinham, digamos assim, uma base, né, fixa na cidade de São Paulo, né, mas por causa de um único cliente, que é uma empresa multinacional, que eu acho que deve estar entre as 3 maiores do Brasil, eles assumiram uma carteira de processos que era de um outro escritório, e por isso eles abriram uma filial em São Paulo. Então, imagina o valor envolvido disso tudo, né? Você assumiu a 3ª multinacional aí, top 3. A carteira deles era assim, bem grande, assim, muito grande. A carteira de processo era na casa dos bilhões. Nossa Senhora. Era na casa dos bilhões de reais. Imagina a negociação para você trazer um cliente desse. Eu não sei nem precificar. Nem como é que eu. você precifica um honorário desse aí? Nossa Senhora. Então foi uma oportunidade. Eu fiquei 1 ano nesse escritório, né? Eu entrei lá em maio de 2019 e saí em maio de 2020, né? Então eu fui com babando, assim, com gosto de gás, porque eu estava sedento por realmente, né? O escritório da professora foi uma porta de entrada, era um negócio mais light, né? Boutique, né? Mais light, e também a gente não recebia, então o empenho acaba não sendo o mesmo, a gente não ia todo dia, né? Então acaba sendo um negócio não tão intenso, né? A gente teve contato com várias questões, mas não longe do que a gente pôde vivenciar em outros locais. Então, nesse escritório, né, eu dividia o meu tempo com 2 empresas. Uma era multinacional e outra era uma empresa de grande porte também, mas não era uma multinacional. E aí, nesse escritório, eu fazia de tudo, digamos assim. O fato de eu ter ido para lá me permitiu consolidar e validar o que eu estava aprendendo. Perfeito. Então, assim, a pressão era absurda. Eu trabalhava 14 horas por dia. Pequenos infartos. Karine uma vez achou que eu ia infartar, literalmente. De verdade. Pálpebra tremendo. Né? Não, aquela questão da mão no coração. Eu fiquei na dúvida. Eu disse agora, eu ligo pra mãe pra dizer que tá infartando, eu subo pra comprar um remédio porque eram gases. Porque, assim, eu tinha, na época, 24 anos e os caras disseram assim, olha, abri um refis, né, um programa especial. O refis é um programa especial de parcelamento de impostos com descontos. Os caras disseram, essa empresa aqui tem 60 milhões de reais de débito de ICMS, tem aí umas 40 ações de execução fiscal, você vai ter que ler o decreto, ler a portaria,
ler o manual de instruções e você vai ter que dizer à empresa quais os requisitos ela vai ter que atender para aderir todos esses débitos nesse refis. Então, assim, a gente estuda o que é parcelamento, a gente estuda o que é refis, mas você fazer e fazer numa situação tão grande assim, para mim foi desafiador. Né? Então, assim, como eu estava muito disposto a aprender, eles acabaram me dando muita... Assim, uma responsabilidade muito grande. Muito grande, né? Então, assim... 24 anos, né? com 50 a 60 milhões na mão. E assim, para as pessoas que têm responsabilidade, né? Isso é um negócio peso maior. Deixa você realmente bitolado. Eu vivo muito isso com a saúde, né? Então, exemplo, eu sei que a partir do momento que um cliente confia no meu trabalho e que ele vai confiar assim, olha, eu quero, doutor Pedro, que você entre com a liminar de saúde contra o plano de saúde XYZ. Eu sei que, às vezes, aquele tratamento é o que vai garantir a vida daquela pessoa. Sabe? É uma cirurgia oftalmológica que vai voltar a visão dela. Sabe? É uma cirurgia ortopédica que vai fazer com que ela ande sem sentir dor. É um peso muito grande. Né? Mas, assim, agora eu já estou acostumado com isso. Eu sei que todo caso ele gera uma gravidade. Tanto é que se a pessoa começa a conversar comigo, dizendo assim, olha, isso é um caso aqui que a pessoa pode falecer. Para mim já não gera mais um peso como era no começo. No início, né? Como alguém dizer assim para você, Antônio, recebi uma execução fiscal aqui de 1 milhão. Se torna algo normal, né? Porque você vivenciou empresa de 60 milhões. Né? Então, assim, eu acho que isso é importante até para tirar esse peso. Claro. Né? Mas que realmente a responsabilidade é pesada, isso acaba, para quem tem responsabilidade, você acaba como esponja, né? Você pega aquele tipo de responsabilidade para você, né? Como se fosse sua mesmo. Com certeza. E aí, Karine, no seu caso, nessa consultoria que você fazia para outras empresas dentro de uma empresa, só para entender, porque talvez o exemplo seja bobo. Mas eu gosto muito de futebol, né? Então, várias vezes os times de futebol contratam as consultorias. Vou contratar uma consultoria que vai verificar tudo, se está sendo feito da forma correta tal, e quais são as soluções. É exatamente nesse sentido. Era exatamente isso. A minha empresa se chamava Focus Tributos, que ela ficava lá em Barueri. Então, ela fazia o quê? Ela prestava assessoria tributária, trazendo... Porque no direito tributário existe muita oportunidade. Que essas oportunidades, normalmente, elas impactam em quê? Em uma economia gigantesca de tributos. Perfeito. Então, a gente ia prestar... A gente tinha diversos núcleos dentro da empresa, que eram algumas equipes, que se dividiam. Por exemplo, eu prestei assessoria dentro da Whirlpool. A Whirlpool é o grupo controlador da Consul, Brastemp e KitchenAid. Então, a gente ia, uma equipe, desenvolver um determinado produto ou determinada oportunidade tributária dentro desse grupo. E aí, lá dentro, a gente tinha diversos níveis. Consultor 1, consultor 2, consultor 3, supervisor, gerente. E o projeto todo era distribuído entre a equipe. Então, a gente trabalhava em projetos que ia trazer uma economia tributária de 10, 15 milhões para a empresa. E a gente trabalhava dessa forma, tudo dividido e setorizado. Entendi. O consultor 2 ficava... dando ordens ao consultor 1, o 3, e a gente ia desenvolvendo o trabalho de acordo com essas escalas dentro da empresa. Mas não, é um trabalho que não é essencialmente jurídico. Porque tem uma questão fiscal, né? Que no direito tributário isso é muito forte. Para dar um exemplo, seria como se fosse um engenheiro civil e um arquiteto. Né? São atividades complementares, mas que não são desenvolvidas exclusivamente por bacharéis em direito ou por advogados, mas contadores, administradores. Mas normalmente o escritório... A nossa empresa, ela trabalhava junto com o escritório de advocacia. Entendi. Porque tudo tinha que estar dentro da legalidade. A gente vinha com a parte prática da análise e o escritório entrava com a parte legal. Então, os consultores acabavam que trabalhavam dos dois lados. Tanto do lado mais contábil, fiscal, quanto do lado jurídico também. Entendi. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei, acho que uns quase 2 anos. Foi esse tempo todo? Foi o período todo. Mas vocês chegaram a trabalhar juntos no escritório lá? Não, no escritório da professora. Só no da professora. Durante 9 meses a gente fez parte da mesma equipe. Entendi. E você ficou também até o final lá nesse mesmo escritório? Não, o que foi que aconteceu? Né, como eu disse, eu fui com muita sede ao pote e aí eu acabei abraçando demais e aí o pessoal começou a depositar muito peso sobre mim, né? Certo. Então, assim, em 1 ano eu conheci o estado do Amazonas, eu fui ao Amazonas 2 vezes. Mesmo. Eu fui ao estado do Maranhão, eu fui ao Distrito Federal, eu fui a Porto Alegre. Então, assim, como os caras
Assim, rapaz, esse menino do Nordeste é bom. É bom. Então, e aí eles começaram a depositar muito peso em mim e eu era muito jovem, né? Assim, não que eu não seja ainda, mas eu era mais jovem do que eu sou hoje, né? Hoje eu tô com 29 anos, não tem tanto tempo assim. Cara, você tem 29 anos, bicho. Tô acabado, né? Acabado. Então assim, eu acabei, assim, tinham situações específicas lá, então eu acabei chamando muita responsabilidade para mim e eu tenho uma dificuldade ainda de negociação, né? Você falou aí, precificar. Então eu acabei num momento assim, ó, eu vou preferir sair, e aí eu procurei um outro escritório de advocacia, mas eu fiquei lá 1 ano, né? Mas foi um ano extremamente intenso, né? Eu lidei com desde tributação internacional, compensação de imposto de renda no exterior, casos municipais, assim, uma gama, era um escritório exclusivamente voltado para isso. E apesar de ser só tributário, o número de casos que a gente tinha que lidar eram muitos grandes. Então, era como, lá em São Paulo, esse escritório era tido como um escritório de advocacia tributária de massa. Então, assim, só que é uma massa do tributário. Sim. Então assim, eles tinham mais de 5.000 processos, eu acho, no escritório, para 40 advogados. 40 advogados lá. Então, contando Porto Alegre e São Paulo. Então, assim, era muito trabalho e tudo com uns valores muito altos. E ainda assim também, eu acho que você só saiu por conta da pandemia, que a pressão aumentou muito, porque as empresas lá, elas não tinham o costume dos funcionários trabalharem em casa. Advogado mesmo. A minha empresa, eu tinha que entregar todos os dias um relatório de tudo que eu fiz. Exatamente, para que eles compreendessem que o meu horário todo, o meu expediente, eu realmente trabalhei. Porque era em Barueri, né? Mas o seu era home office. Não, depois foi que passou a ser home office. Porque eu ia para Barueri, mas quando eu desenvolver os trabalhos, eu ia trabalhar dentro da empresa. Entendi. Porque normalmente... Entendi. Entendeu? Mas assim, Pedro, eu acho que, assim, apesar de todo o sofrimento, eu aprendi que a gente tem que passar por esses momentos para que a gente se torne, né, mais apto a situações, né, de dificuldade. E tudo isso nos permitiu nos tornar quem nós somos hoje. Sim. Né? Essas experiências foram fundamentais. Né? Talvez, se a gente ficasse aqui, por exemplo, nessa área tributária especificamente, Sergipe, apesar de ter, né, assim, quando a gente volta, eu comecei a trabalhar aqui, eu vejo que tem muitos advogados tributaristas, mas quando você olha para o todo, é um mercado muito pequeno ainda. Sim. Então, muito provavelmente, a gente não teria nem ter tido a oportunidade de ter entrado no escritório que tem uma prática na advocacia tributária consolidada. Muito provavelmente a gente não teria, claro, com clientes de portes e níveis diferentes. Eu até brinco, né? É muito fácil advogar para a Ambev. Né? A Ambev tem documentação muito bem organizada, separada. A Ambev recebe uma carta de citação em uma ação de execução fiscal de R$1 bilhão. Ela vai no Itaú, pega um seguro garantia e não vai sofrer penhora. Sim. Já advogar para uma empresa normal é muito mais complexo. Uma empresa familiar, né? Uma empresa relativamente pequena, assim, para os padrões aqui de Sergipe isso, e tal. É muito mais difícil. Assim, a dor, coisas que a gente não estava acostumado em São Paulo. Né? Eu só advoguei para empresas muito grandes que faturavam mais de 300 milhões. Eu acho que eu não atuei para nenhum cliente que 300 milhões são empresas que são, de fato, consideradas empresas de grande porte. Então, são empresas que têm uma estrutura mínima. Né? Eu não passava por preocupações com que aqui a gente enfrenta diariamente. Isso é uma coisa interessante. Porque, às vezes, o processo de 60 milhões para essa empresa é algo normal. Isso. Agora, o processo do empreendedor daqui, sergipano, pequeno empreendedor de 100 mil na execução fiscal, é o processo também de 60 milhões dele. É algo que dói no bolso dele, né? E isso é uma coisa interessante, que muita gente, às vezes, que está acompanhando aqui, que é jovem advogado, que começou agora, está tendo essa percepção, às vezes, cada processo que ela está pegando ali é o mais grave possível, é uma coisa que ela não vivenciou, às vezes ela não estagiou em nenhum tipo de escritório de advocacia, não pegou essa base, assim, sabe? E isso é um ponto importante, porque você está colocando o seu nome em jogo ali. Exato. Eu defendo muito essa tese dentro do meu escritório. Então, exemplo, se você vai pegar um processo, ainda que seja um processinho de consumidor, mala extraviada, você vai trabalhar nesse processo como se fosse ali caso de vida ou morte. Porque se você não lidar com isso num primeiro momento, tratar como um caso sério,
não chega o processo grande. Não chega o processo que você vai ser ali referência, que a pessoa vai te ver como um caso, assim, como uma pessoa que realmente vai salvar a vida dela naquele momento. Vocês, graças a Deus, pegaram isso dentro de São Paulo e com a vivência realmente diferente nessa jornada. Mas eu queria entender a pandemia para vocês. Eu já vi que a pandemia, então, foi um fator bem divisor de águas. Foi. Assim, muitas áreas sofreram, né, por causa da pandemia. Muitos mercados foram impactados em virtude disso. Na área tributária foi o contrário, né? A demanda aumentou demais. Durante 15 dias, eu acho que eu protocolei 10 mandados de segurança em diferentes locais, né? Naquele comecinho ali da pandemia? Foi, porque início. surgiu uma discussão sobre suspensão de pagamento de débito tributário, porque existe uma portaria da Receita Federal que é voltada para calamidades. Sim. Então, ali, Brumadinho, Mariana, no sul da Bahia, que choveu muito, quando acontece esse tipo de situação, existe uma portaria da Receita Federal que eles suspendem aí durante 3 meses a cobrança dos tributos federais e também eles prorrogam o prazo de validade das certidões de regularidade fiscal. Então, o pessoal começou a usar essa portaria para justificar que a pandemia era algo equivalente. E aí, assim, além dos casos que já existiam, que ali ficou um período suspenso, né, os tribunais suspenderam prazos, né, os processos passaram a andar um pouco mais lento, mas em compensação, em 15 dias eu acho que eu fiz 10 mandados de segurança. Só que assim, eram tributos diferentes, eram clientes diferentes, então realidades diferentes. Então, a pressão, quando você está no escritório, você divide a dor com o colega, né? Eu falo assim, eu não sei como é que tem advogados que atuam sozinho numa sala de escritório. Sim. Né? Acho que a advocacia, a gente acha que a advocacia o cara está lá sozinho no escritório, uma atividade muito introspectiva, quando na verdade é o contrário, né? Você sabe disso, você tem o pessoal acha que você só faz marketing, não, mas você vivencia isso, né? A gente vê que você vivencia isso e você sabe como a advocacia é uma atividade coletiva. Total. Então, assim, não podia xingar o meu chefe para quem, né? A gente xingava o chefe entre os colegas. Então, assim, e o fato de sair de casa, de ter um ambiente, né? Karine trabalhava no quarto, é um apartamento de 50 metros quadrados, e eu trabalhava na sala. Então, a pressão aumentou muito, né? E a gente fazia muita... Eles chamavam de call, né? Sim, reunião. Sim. E, às vezes, quando o Antônio estava na sala, eu ouvia tudo. Então, se fosse fazer ao mesmo tempo, o meu atrapalhava ele e o dele atrapalhava o meu. Sim. Um apartamento pequeno, estilo São Paulo, né? Os estúdios lá. Uma caixa de fósforo. Então, assim, a pressão aumentou muito. E como eu já vinha numa crescente de sobrecarga, isso acabou se tornando um estopim. Mas aí, 30 dias depois, eu já consegui uma nova colocação em virtude do meu histórico, né, da experiência que eu adquiri e dos cursos que eu fiz, né? Além de pós-graduação, a gente fez diversos outros cursos durante esse período lá. Sim, mas uma nova colocação dentro do mesmo escritório? De um novo escritório. Como eu falei, a demanda na área tributária cresceu e aí eu fui absorvido por um novo escritório. Entendi. Durante a pandemia, assim, no começo ali da pandemia, né? Em junho. Entendi. Em junho de 2020, eu saí em maio de 2020 do primeiro escritório e no segundo escritório eu fui para 30 dias depois. Entendi. Karine continuou na parte da consultoria. Eu continuei, mas a pressão lá era grande porque assim que iniciou a pandemia, o que aconteceu com essas empresas? Porque eu prestava serviço em um CD, que era um centro de distribuição, lá na Whipple. Era enorme, tinham muitas pessoas. Então, assim que veio a pandemia, foi assim, a partir de amanhã ninguém mais vem trabalhar, vai trabalhar todo mundo em home office. Que loucura, né? Mas não tinha uma estrutura organizacional. São 5 mil pessoas, Pedro, no lugar onde ela trabalhava. Que loucura. E assim, lá a gente trabalhava exatamente assim. Ficava a equipe toda em um setor, que tinha o setor jurídico logo do lado. Então, tudo tinha muita troca. A gente ia lá, conversava, pegava um certificado da empresa e utilizava. Então, tudo a gente compartilhava. Os consultores com os advogados. Então, a gente necessitava diariamente dessa troca. E quando a gente foi para o home office, ficou todo mundo perdido. Até as empresas. E a primeira coisa que essas empresas fizeram com quem prestava consultoria para eles foi o quê? Paralisa todos os projetos. Sim. Só que na minha empresa, acho que só na minha equipe, tinha uns 20 consultores. Então, imagina, como que eles iriam manter 20 consultores com os projetos todos paralisados e alguns, as empresas encerrando. Não, vamos encerrar, vamos tirar o pessoal. É um caos, então, né? Caos terrível. Caos total. E na minha empresa, tinham muitas pessoas, muitos pais de família. Então, acontecia assim, a gente fazia uma reunião hoje.
Ou senão a pessoa já te mandava mensagem, eu fazia uma reunião e já dizia assim, olha, eu fui demitido. Então, na minha empresa estava acontecendo assim, todo dia alguém era demitido. E que estava ali com você todos os dias, que você sabia que tinha família. E assim, em São Paulo, na pandemia... Custo então era elevadíssimo de lá, naturalmente o custo de vida. Exatamente. Que coisa terrível. E difícil de você ir para um outro lugar na pandemia. É isso, eu digo, uma nova vaga, né? Exatamente. Difícil, né? Exatamente. E aí a gente ficava com essa pressão também. Na minha empresa eu ficava, tá todo mundo sendo demitido. Amanhã pode ser eu. Só que eu também, igual ao Antônio, eu costumava puxar a responsabilidade para mim. Então eu estava muito próxima aos supervisores, aos gerentes. Eles confiavam em mim. Então, por estar muito próxima, acabou que eu fui ficando. E realmente fiquei até retornar para Aracaju. Mas tinha sempre os mini infartos também, que a qualquer Sim. momento podia ser você. E de ficar triste pelos colegas. Lógico. Porque você se coloca no lugar da pessoa. Porque ninguém era avisado. Era assim, ligava para você, olha, você está demitido, a empresa está te desligando Contenção por conta de da custo. pandemia. Exatamente. Massa, né? Massa não, né? Assim, trágico, né? Mas, assim, é episódio também que aprende muito, né? Sim. E aí vocês ficaram quanto tempo nesse mundo, assim, de home office, pandemia? Foi 12 meses, né, que a gente ficou trancado dentro de um apartamento de 50 metros quadrados, Karine no quarto e eu na sala. São Paulo, local com mais casos de Covid. Exatamente. Tudo, né? E Nossa, tinha essa pressão também. Eu lembro, assim, nitidamente de precisar ir na farmácia e me dar crise de pânico. Sim. Porque a gente ligava a televisão, só tinha tragédia. A gente só saía para ir no supermercado, né? Então, assim, eu lembro que deu crise de baixa de vitamina D, eu tinha que Sim. tomar sol no supermercado, no Nossa. estacionamento do supermercado, porque em São Paulo não faz sol naturalmente, e eu deixei de sair de casa. Então, assim, eu fiquei da cor da sua camisa, assim, pálido, muito branco e parecendo que eu estava doente. Falta Então, de energia mesmo. a falta gente de energia tinha. de concentração. Então, aos domingos, o meu passeio era ficar no estacionamento do Açaí, sem camisa, sentado no meio-fio para poder tomar Pra sol. tomar sol, Porque com aquelas coisas de detento mesmo, né? E a que gente o cara saía, no banho do quando sol, tinha um solzinho, a gente ficava se coçando. com urticária, né? Porque se você ficar muito tempo sem tomar sol, quando você toma sol, dá meio que uma urticária no corpo, né? E aí foi que a gente tava numa fase que, lá em São Paulo, foi aí que começou a surgir a ideia de voltar, né? Na verdade, a gente foi para ficar 2 anos, porque eram uns períodos que eram 5 semestres, então os 2 primeiros anos, né, eram os anos que tinham aula e que obrigatoriamente, necessariamente, a gente tinha que ir. E eu fui a contragosto, eu disse, não, eu vou, mas eu vou ficar 2 anos só e vou voltar, porque minha terra é Sergipe, eu sou de Aracaju e eu quero viver aqui, né? E aí... Inicialmente a gente tinha esse propósito, né? Sim, os 2 anos. Os 2 anos. Só que aí você começa a trabalhar, você começa a se envolver, né, com outras situações. E aí, quando chegou a pandemia... E, desculpe te interromper, mas lá tem uma questão muito forte, assim, lá em São Paulo. Quando você se dedica, você cresce rápido. Sim. E conforme você cresce rápido, você começa a ganhar mais também. Então, a remuneração diferente. certeza. E que, naturalmente, a remuneração diferente, a gente que é daqui de Aracaju, você escutar assim, vou ganhar 10 mil por mês. Aqui em Aracaju você é rico, né? Aqui em Aracaju você ganha, você faz muita coisa, né? Exatamente. Lógico que lá em São Paulo o padrão é completamente diferente, mas naturalmente você vai fazer conta com aquele valor que vocês têm lá. Claro. E desistir de qualquer valor que vocês recebam lá para vir para cá, tem também esse peso, tem um né? peso, né? Então, mas a gente começou a pensar, né? Veja, a gente vai voltar. Se a gente não voltar para o nosso local de origem, qual é o preço que não é financeiro, nós iremos pagar? Isso. Então, isso pesou muito, né? O fato de a gente estar longe das nossas raízes, né? Sim, da nossa num família, momento num momento tá. difícil. E aí a gente pensou, não, se a gente fica mais um ano aqui, a gente não volta, né? Para Sergipe, e provavelmente a gente vai ver o resto de nossas vidas aqui, né? Porque o perigo de você... Acho que o único risco que uma pessoa corre de ir para São Paulo, né? Talvez para quem é mais jovem, para quem está próximo a se formar, acabou de se formar e pensa ter uma experiência fora, eu acho que o único risco que a pessoa corre é esse, é de não voltar. Porque, de fato, há muitas oportunidades e para quem tem vontade, para quem está disposto a botar a cara a tapa, vai surgir oportunidade e talvez, às vezes, no início, oportunidades não tão interessantes, mas se você continuar buscando, o mercado é muito amplo, né? E sempre está aberto para quem está disposto. Então, o risco
que a gente corria era de não voltar. E aí a gente está com tantos anos, né? A gente está com 27, 26 Mas a anos. pandemia acelerou. Acelerou. Então vamos voltar, né? E aí a gente começou a se preocupar. Tá, eu sei advogar, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Né? Eu nunca fechei um contrato com um cliente. Né? E aí a gente começou a buscar meios para isso. Foi aí que a gente já seguia você, a gente fez seu contemporâneo na faculdade, mas a gente assim, a gente não dava tanta bola, assim, não acreditava tanta importância. E aí foi naquele momento que a gente começou a buscar você, né? Eu disse, rapaz, a gente tem que... Naquele momento era só live, Sim. era aqueles conteúdos, né? Que era aquela coisa que você fazia no início, que era aquele momento, acho que era aquela coisa daquele momento que você ensinava a fazer os posts, ensinava a usar o Canva. Só que assim, a gente era horrível. Eu disse, rapaz, por aqui não vai dar certo, não. E já bateu, assim, uma certa consciência, porque a gente ficou esse período todo em São Paulo, a gente ficava estudando, Pedro. Então, assim, a gente fez PUC, a gente fez especialização no IBET, a gente acabou fazendo paralelamente uma outra especialização em ICMS. E a gente estava em ambientes, assim, muito bons. Só que a gente nunca gostou de postar nada. E tem um negócio, assim, que eu acho que vocês passaram por isso, que é essa vivência, assim. Quando você está trabalhando para um escritório gigantesco desse jeito, você nunca teve acesso ao dono, o cara que fechou o contrato. Sim. Você não sabe quanto ele cobrou ali para fazer aquele tipo de serviço. Você fazia o seu papel, a parte técnica ali, você era contratado para fazer aquilo. Quando você posta um local, que ainda que sim, você vai ter que baixar um nível do tipo de empresa que você vai atuar tudo, mas como é que você fecha? Quanto é que você cobra? Como é que você chega nessa pessoa? Então, isso tudo, assim, a parte comercial da coisa, é isso que poucas pessoas vão ter também nessa vivência em São Paulo, sabe? Sim. E isso é um ponto também que eu acho que bate, como você falou, né? Bateu ali muito forte. E aí, como é que a gente vai fazer quando chega lá? Né? E a gente tá falando disso mais ou menos em que ano, assim? Qual era o período que vocês realmente tomaram a decisão de voltar para cá? Foi, eu acho que ali por agosto ou setembro de 2020. E 20 mesmo, E certo? 20, né? Aí a gente começou a pensar nisso e começar a buscar meios de a gente aprender, ainda que devagar, como fazer isso, né? E aí uma pessoa que tinha proximidade, que a gente se espelhava, era você, e aí a gente começou a mergulhar mesmo. Acho que eu assistia todas as suas lives. Sim. Eu tentava, disse, não, eu vou ter que aprender a fazer isso. Eu lembro dos posts que você tinha, né? Era aquele fundo cinza, né? Sua foto aqui. Eu lembro. Era isso. Então, assim, a gente tentava lá, vamos, depois que a gente terminava de trabalhar, disse, não, agora a gente fiz um planejamento, disse, não, vou ter que assistir tantas aulas do curso PH, vou criar o post. Mas, assim, e isso foi frustrante, né? Porque, assim, a gente nunca... Tem gente que tem aquela aptidão natural, né? Vai para uma festa, tira uma foto, vai para academia. Apesar da minha estrutura física não aparentar, eu malho 3 vezes por semana há algum tempo. Meu Deus. Mas eu acho que você falar malho, já vê que Mas eu treino. Treina, eu sou um cara antiquadro. Entendi. Então, assim, eu não naturalmente, eu não... Tá pago, né? Não gosto de fazer isso, assim, não é uma coisa que eu faço. Então, a gente começou a procurar meios, né? E uma coisa que me chamou a atenção no conteúdo que você fazia eram os artigos, né? Então, eu disse, rapaz, esse negócio de artigo aí, acho que combina mais com a gente. Do que está se expondo, né? Às vezes, stories. Né? E aí a gente começou a analisar isso, grupos de network profissional, né? A gente começou a buscar. E paralelamente também a gente começou a montar alguns planejamentos, alguns produtos para oferecer para os empresários daqui da região e da minha cidade também, de Penedo. Porque meu pai disse assim, eu sou do comércio, conheço todos os empresários, então você vai chegar aqui e vai prestar serviço para todo mundo. Só que não, né? Lei do engano. Exato. Então aí em janeiro de 2021 a gente chegou em Aracaju, né? E aí a gente começou, né, o nosso escritório. Essa jornada, né? Aí começou a nossa jornada de fato e demos de cara com a realidade crua, assim, dura de quem é um advogado autônomo. Sim. Né? Pai de Karine é comerciante no interior de Alagoas, né? Tem loja de roupa no interior de Alagoas. Minha mãe é funcionária pública, né? Tem um conhecimento muito grande na área jurídica com outros advogados,
com o pessoal do Ministério Público, com o pessoal do Tribunal de Justiça, mas não conhecia empresário nenhum. Isso. Que começa toda a jornada de você começar a conquistar cliente de fato, né? Exatamente. É. E assim, aí o nosso escritório está prestes a fazer 3 anos e assim, a gente começou até, a gente tirou uma foto e mandou no grupo da família da gente, assim como a Apple, a gente começou nos quartinhos do fundo. Que era no meu apartamento. Então a gente... Vocês começaram o escritório Soares e Berti no apartamento. No quartinho. Aqui. No quartinho de empregado da casa de Carinho. Estilo Steve Jobs. Isso aí vai ter que estar na biografia de vocês lá na frente. E a gente estruturava assim mesmo. Nós vamos conversar com tais e tais empresários, porque nós temos essas e essas oportunidades tributárias. E a gente ficava muito empolgado, porque a gente via que a gente conseguiria ajudar muitos empresários, muitas empresas. Então, a gente tinha certeza que a gente ia bater lá e ia dizer, olha, a gente tem essa oportunidade aqui, que você vai economizar, e o cara iria nos contratar. Só que a realidade é um pouco essa. diferente, né? Então, a gente tinha uma prática de fazer venda porta a porta. Sim. Olha, meu nome é Antônio, eu sou advogado tributarista, eu posso ajudar você a economizar milhares de reais em impostos. E aí a pessoa olhava para mim e disse, quem é você, meu amigo? E meu pai ainda fazia assim, veja, eu conheço fulano de tal, que é o dono da empresa, vou ligar para você ir lá. Eu acho que era pior. Era pior. Aí eu ia lá, explicava tudo, e o empresário dizia assim, tá bom, ótimo, tudo bem. Mas não ligava, não retornava, não fechava. E a gente começou a ficar frustrado. Sim. Porque a gente voltou, né? Largou tudo lá com uma perspectiva. E um padrão de vida remuneratório, né? Assim, a gente não trabalhava nos locais que pagavam mais, mas também estava longe de ser os que pagavam menos. Sim. Né? Então, assim, começou a bater um desespero. Mas a gente nunca parou, né? Eu acho que todo mundo passa por um momento difícil. Mas parece clichê, mas é verdade. A diferença entre quem tem sucesso e quem fracassa é em quem persiste. Mas tem um negócio assim, que eu falo isso em vários episódios, né? Mas assim, que eu fico impressionado e que eu gosto do tributário, da galera do tributário, que é essa venda porta a porta. Ou assim, essa ideia de vender tese é algo que eu acho interessantíssimo. E eu estou começando a fazer isso, não no tributário, obviamente, mas, por exemplo, naquela questão dos reajustes de plano de saúde. O tipo de ação que eu costumava fazer, que eu mais faço, são as liminares de saúde. Sim. Quando eu faço uma liminar de saúde, é um produto fácil de vender. É um produto que a pessoa tem uma negativa, precisa de um tratamento, tem uma negativa, eu vou entrar ali com uma atuação. Normalmente a pessoa não procura outros advogados, não vai por preço, ela vai na urgência, ela precisa daquilo o quanto antes, eu tenho equipe, inclusive, para entregar a petição para amanhã. Ponto. É um produto fácil de vender. Quando eu comecei a verificar as ações de reajuste de plano de saúde, já é muito diferente. Ou seja, muitas pessoas não sabem que têm o direito. Entendi. As pessoas, se você começar a investigar aquilo, precisa de uma investigação prévia, que você cobra previamente para fazer aquilo ali, e provavelmente a pessoa vai ter um recebimento alto. Mas eu estou começando a lidar com isso, que eu tomo muitos nãos. E é o que vocês passam também na questão tributária. Ainda que seja muito óbvio para você aquilo ali, de que você vai economizar milhares de reais nisso aqui, não é óbvio para a pessoa que está do outro lado. E aí vai o seu momento vendedor. E aí foi isso que acho que chocou vocês quando vocês vieram para cá. Tinha uma tese maravilhosa. E a gente estudava, Pedro, as empresas. Antes da gente ir lá, a gente já conhecia aquela empresa, as deficiências dela, onde que a gente poderia ajudar. E a gente mostrava tudo. Mas ainda assim vinham os nãos. Porque infelizmente nessa área existem muitos, né, digamos assim, muitas pessoas desonestas. Então todo empresário já ouviu uma história que apareceu um advogado que prometeu uma tese, que ia economizar impostos. O cara fez o negócio lá, ganhou dinheiro e desapareceu. Entendi. É isso que eu ia perguntar para vocês. O que é que vocês entendem que isso acontece, então, porque tem muita gente desonesta? Também. E é um dos motivos, mas que já passou, então, alguém desonesto na vida daquele empresário. Exato. Ou às vezes a pessoa não vivenciou necessariamente, mas existe uma lenda, né, nesse sentido. Mas, de fato, na área tributária é muito parecido. Né? Como a liminar é uma coisa... o cara está precisando fazer uma cirurgia de urgência e se ele não contratar advogado, ele vai morrer. Isso. Então ele não tem outra opção a não ser contratar o profissional. O obstáculo é muito baixo. É como eu digo, tem um aluno meu que ele disse assim, Pedro, eu estou sofrendo aqui para fechar uns processos dele, quer vender agora a documentação médica.
eu estou sofrendo para fechar isso aqui, porque nos meus processos previdenciários era muito mais fácil, mas é lógico. Um processo previdenciário, você vai fazer o quê? 30% do valor que a pessoa receber dos benefícios retroativos. E a pessoa não tem muita opção, né? Às vezes, quem depende de um benefício previdenciário precisa daquilo para comer. Isso. Então, ele vai lhe contratar, porque senão ele não vai comer. Isso. Então, o obstáculo ele fica baixo. É a mesma coisa que você dizer assim, um advogado de reclamantes trabalhistas. Se essa pessoa começa a cobrar para entrar com processo, eu digo que ela é boa mesmo. Sabe? Ela realmente... Porque normalmente não é assim que acontece. Então, o obstáculo para você fechar um tipo de cliente como esse é muito baixo. Então, se torna fácil. Sim. Agora, vai começar a botar o obstáculo de que você vai ter que fazer uma análise prévia, uma análise do que é que acontece, se tem direito, se não tem. Já no tributário, a porta de entrada, na verdade, muitos colegas que começam na área tributária, assim como nós também, a gente achava que as teses eram assim, a quinta maravilha do mundo. Né? Só que eu não, apesar de ter vivenciado isso em outros escritórios, e escritórios que fazem advocacia tributária séria, não vou dizer que os que fazem diferente também não são sérios. Mas assim, os caras que têm uma carteira tributária, o foco deles não são as teses. Né? O foco deles são outras questões. Então, a nossa porta de entrada para clientes aqui são muitas vezes os problemas. Um auto de infração, uma ação de execução fiscal. Né? Todo empresário tem né, frio na espinha de saber que pode sofrer um bloqueio na conta, pode ter seus bens penhorados. Então, a gente conseguiu muitos dos nossos clientes através de problemas. Né? O cara tem um problema, o cara tem a dor ali, e aí, a partir daquele momento, a gente entrou na empresa, né? O cara começou a confiar no nosso trabalho, e aí, a partir disso, a gente começa a identificar situações que a gente pode, né, oferecer a ele para que ele se beneficie do nosso trabalho. Né? Então, assim, eu acho que pode ser parecido com você. Às vezes você pode fazer aquele cross-selling, né? Você pode vender um outro produto para um cliente que já é seu. Isso. Então é isso. Ou o cara vai te referenciar para alguém, o cara vai te indicar para alguém. Mas eu acho que todas as áreas do direito, a não ser a partir daquele momento em que você se torna uma referência, né? Ainda aqui local, que as pessoas vão te procurar para fazer consultas. Né? Eu disse, estou pagando um plano de saúde muito alto, eu sei que você é especialista na área da saúde, eu queria que você visse a cobrança que o plano de saúde está fazendo de mim, para ver o que a gente consegue ajustar. Não duvido que isso já tenha acontecido com vocês algumas vezes. Não, desculpa. Mas assim, eu gostei disso que vocês falaram. Então, vocês mudaram muito a forma de prospecção. Isso. Eu encontro vocês direto em vários grupos de network. Eu acho que é uma excelente forma de você se posicionar. Exato. E das pessoas, de fato, saberem que vocês existem e o que vocês fazem. Isso. É uma forma de plantação para colher lá na frente. Que as pessoas saibam realmente que no momento do problema, eu tenho a pessoa certa para te indicar. Então, hoje, vocês têm voltado muito para essa perspectiva assim, de plantação no network para ser a pessoa lembrada no momento do problema, ou vocês ainda fazem esse porta a porta? Não, porta a porta a gente não faz mais. A gente extinguiu. A gente extinguiu, mas o network pra gente hoje é o mais importante. É o cargo-chefe. E o Jus Brasil. E o Jus Brasil, né? Porque a gente ficou esse período que a gente estava tentando prospectar porta a porta e não surgia nada, a gente investiu no Jus Brasil. Vamos postar uns textos que sejam voltados para os nossos clientes, que eles consigam compreender que talvez alguém nos contrate de um outro estado. Não daqui. E deu certo. Os nossos primeiros clientes assim vieram do Jus Brasil. Que legal. E assim, a gente começou... Tem um texto seu que é bem emblemático, que é sobre os bancos. Eu acho que tem... eu não lembro. 6 direitos do consumidor nos bancos. Acho que isso. E aí a gente começou a tentar entender melhor como era essa questão dos textos. Né? E a gente comprou livros de copyright. Acho que foi com o PH que a gente viu. Foi a partir desse texto aí que a gente se identificou com esse meio e a gente começou a produzir textos. Inicialmente, cada um produzia no seu perfil, só que aí depois os dois começaram a produzir somente pelo de Karine. Né? E esses textos geram contatos. Toda semana, eu acho, a gente recebe um contato de fora. E acho que a gente já tem o quê? Mais de um ano que não posta. Não tem mais de um ano que não posta. Só que eles ficaram muito bem posicionados. E a gente estudou. A gente aproveitou para estudar como que a gente poderia fazer com que esses textos ficassem bem posicionados, saíssem na newsletter do Jus Brasil. Tem toda uma técnica, né? Muito legal. A gente estudava o manual, né, do Jus Brasil. A gente buscou...
parágrafos não podem ter mais de 4 linhas. Né? Como E que você faz o título para chamar a atenção do leitor? Que legal, que legal. Isso, eu sempre conto isso nas palestras, né? Que eu comecei com essa visão também do Jus Brasil, e eu comecei mais como um fofoqueiro jurídico. Eu era o Léo Dias do mundo jurídico. Os meus artigos eram a atriz Camila Pitanga ganha indenização de 200 mil contra a editora Abril. Sabe? E aí foi um desses artigos que eu acabei viralizando no Facebook, que foi com aquele ator Domingos Montanher. Sim. Ele faleceu aqui naquela região dos Canyons do São Francisco, e eu fiz só um artigo polemizando de quem era a responsabilidade. Se era da Globo, se era do próprio ator, se era do município de Canindé, do município de Piranhas. Foi o primeiro artigo que eu viralizei, digamos assim. E aí depois eu comecei a fazer uns que era aquele padrão. Dia do consumidor, 5 direitos que todo consumidor tem e não sabia. 6 exemplos de venda casada que você foi vítima. 6 exemplos de venda casada. Sei lá, era um nomezinho do gênero, assim. Né? 5 direitos do consumidor em bares e restaurantes. 5 direitos do consumidor em bancos. Tanto é que hoje é isso. O posicionamento desses artigos, ele fica realmente bem posicionado. E tem um caminho ali para você ficar no newsletter do Jus Brasil, que é algo que sempre ali eles vão colocar você ali. Lógico, quando você produz muito, você sempre fica, e o seu artigo ele tende a ficar entre os primeiros das pesquisas do Jus Brasil. Exato. Mas não sabia que ainda trazia muito resultado para você. Traz. A gente acabou saindo na newsletter, eu acho que umas 10 vezes, assim, pelo menos. Sim, consecutivas. Assim, a gente tentava prospectar, não dava certo. Vamos focar nos textos. Então, a gente fez curso voltado, que até foi de Sérgio Merola. Sim, eu lembro que vocês fizeram o curso dele na época. Fez o curso dele. E, assim, ele deu muitos insights que, de fato, fizeram com que os textos começassem a ficar ranqueados. Perfeito. E aí, a gente saía, acho que semanalmente, assim, semanas seguidas na newsletter. E aí, depois, quando o escritório começou realmente a dar certo, a gente não conseguiu mais tempo de postar esses textos. E até hoje a gente recebe, acho que todos os meses, ligações de Minas, Salvador, Rio de Janeiro, procurando. E assim, no primeiro ano, um dos maiores contratos produtos que a gente fechou foi com uma idosa lá de Salvador, que tem um problema tributário, que nunca sentou com a gente numa mesa e pagou honorários assim, foi metade do faturamento da gente do ano. Foi desse cliente que leu um texto e contratou a gente. Vocês já se encontraram pessoalmente? Não, até hoje a gente Eu fui a Salvador e não encontrei. E ele já contratou a gente para já indicou, inclusive. Nos indicou para clientes. Rapaz, isso é a força da internet. Né? Agora sim, eu acho isso interessante até para a pessoa que está acompanhando. Às vezes ela olhou um exemplo aqui, que massa, isso dá um corte legal, né? Metade do meu faturamento veio de um artigo. Mas assim, o artigo, ele é um resultado que ele não traz um resultado num primeiro momento tão rápido. Exato. Assim, né? Porque a força dele realmente é você ficar bem ranqueado. Só para o pessoal que está vendo também entender. Digita aí, exemplo, venda casada. Tem um artigo meu lá que está entre os primeiros. Era melhor, ele ficava inclusive acima do Procon. Todos os empresários que pesquisam sobre auto de infração por sonegação de cartão de crédito vão encontrar o texto de Cadinho. É esse o ponto. Lógico, eu fiz isso para o direito do consumidor, que não é a minha área. No momento era porque, quando eu fiz lá atrás, era porque eu precisava realmente de cliente e consegui vários clientes com esses artigos. Só que, imagine se eu tivesse posicionado um artigo desse para a minha área, para o meu segmento. Sabe? É esse o detalhe, assim, você que está acompanhando. Comece, então, a fazer artigos voltados aí para o seu segmento, utilizando algumas palavras-chave, títulos chamativos, e que isso faça com que o seu artigo fique entre os melhores da newsletter ali do Jus Brasil. Ele vai pegar um número bom de visualizações e, com o passar do tempo, ele vai pegando realmente ali, vai ficando bem ranqueado ali no Google. E lógico que tem muito mais coisa dentro disso, né? Mas é algo muito nesse sentido. E, pô, achei maravilhoso essa questão assim, que aconteceu com vocês. Dessa parte. Você falava muito, Pedro, de funil. Então, os nossos clientes ligavam. Esse cliente de Salvador, ele fez assim: eu atendi a ligação, aí ele, eu li o seu texto, não sei o quê. Aí eu já fui empolgada, falando para ele, perguntando qual era o caso dele. E ele disse assim: calma, primeiro nós vamos namorar, depois a gente noiva e depois a gente casa. E aí ele ficou assim, ele ligou algumas vezes ainda para tirar dúvida, para explicar o caso dele, para entender o que a gente poderia fazer. E eu sempre ia explicando com toda a paciência do mundo. Ele enviava vários e-mails, a gente respondia. Demorou para a gente fechar com ele. A jornada do nosso cliente, de maneira geral, ela é mais longa. Né? O empresário não costuma, às vezes, fechar ali numa sentada. Né? Às vezes, a venda demora, é isso que eu falo. O cara tem que criar confiança em você, porque, às vezes, ele está colocando
a história da vida dele, né? As empresas carregam a história da vida de uma família, de um empresário. Então, quando o cara é um pouco mais experiente, ele quer saber quem é você. Então, às vezes, você senta com ele mais de uma vez e aí realmente leva mais tempo. Entendi. Eu concordo 100%. Aí também tinha um script para fechar a venda. Agora eu lembrei. Que a gente montava, assim, como que ia fazer etapa a etapa, né? Era para poder fechar. Isso, a gente desenvolveu muita técnica, assim. A gente sempre agia de maneira intencional. Nada era feito ocasionalmente. Cara, eu falo muito isso, do tipo assim, a necessidade de você ser intencional. A maioria da advocacia sergipana, brasileira, é do acaso. Sabe? Tem muita gente que tem aquele processo do acaso, que pega aquele caso do acaso. Sabe? E, assim, ficou redundante, né, o caso do acaso, mas tem muita gente aí que espera cair no colo. Sabe? O que eu admiro muito do tributário é isso. As pessoas são intencionais. E isso também eu aplico o tempo inteiro na minha advocacia. Se eu estou em um local, se eu estou em um evento, se eu estou posicionado em algum canto, se eu vou dar uma entrevista, se eu vou em qualquer lugar que eu tenho uma intenção com aquilo ali. Sim. E não tem problema. A gente, apesar de ter essa visão romântica da advocacia, de que o cliente vai bater na porta e oferecer milhares de reais de honorários, isso não acontece. Sabe? A gente precisa ser intencional mesmo. E aí eu queria, dentro desse tema, assim, entender um pouco do que vocês falaram. A gente falou um pouquinho do grupo de network, dessa visão de você estar posicionado, estar em eventos, você estar ali realmente correndo atrás ali de um posicionamento. Como é que a ideia do grupo de network chegou para vocês como uma possibilidade mesmo de prospecção? Eu falo que assim, a gente deve muito às pessoas, né? Assim, eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? E a gente sempre passa por todos os locais que a gente anda, tratar bem todo mundo, né? E criar vínculos com as pessoas. Então, quem abriu essa porta, na verdade, para a gente foi um outro professor, né? O professor Helder Góes, que foi professor de direito, né? Foi professor de direito empresarial. Essa cadeira, né, desse grupo, do BNI aqui em Aracaju, era dele, apesar dele ser da área empresarial. Ele tinha uma advogada que representava o escritório dele na cadeira de direito tributário e ele queria descontinuar o tributário e ele chegou assim e ele me ofereceu. Eu disse agora. Mas você já estava por dentro? Sabia? Não, eu já tinha visto. Desde São Paulo. Desde São Paulo. Então, foi justamente isso. A gente começou a buscar meios que a gente pudesse ter contato com possíveis clientes ou de pessoas que nos conhecessem. Ninguém conhecia a gente, né? A gente saiu daqui logo que a gente se formou, né? Então, ninguém conhecia a gente de fato. Então, a gente tinha que procurar meios de ter clientes, né? A gente não ficou sentado, como você falou, esperando o cliente bater na porta. A gente sempre agiu, né? Assim, por mais que a gente não tinha um cliente, não tem problema. A gente vai fazer algo para que a gente tenha o cliente. A gente sempre se prepara e aí o destino, o universo conspira para aquela situação acontecer. Total. Isso pode parecer papo de coach, não, né? Não, mas porque não é. Energia chega ali, mas é a mesma coisa, assim. A gente sem ter cliente, Pedro, a gente tinha horário para começar a trabalhar e a gente, quando terminava o trabalho, a gente ia estudar. Então, ainda aqui, sem cliente nenhum, a gente tinha essa rotina todos os dias. E final de semana a gente fazia curso, a gente estudava, porque a gente sabia que na hora que surgisse, a gente estaria preparado. E a gente não queria desperdiçar tempo. Exatamente isso, ficar esperando cair no colo. A gente sabia que não ia. A gente foi atrás e não deu certo, então imagine cair no colo. Exatamente. Então, Helder me ofereceu essa cadeira, né? E até foi engraçado, porque quem era, na verdade, a pessoa, quando a gente definiu, né, as atribuições de cada um no escritório, a cadeira comercial era de Karine, porque Karine, por ser filha de comerciante, tem uma aptidão muito maior para cobrar, né? Se deixar, eu brinco, né? Se deixar, eu trabalho de graça e ainda pago o cliente por estar fazendo trabalho. Então, assim, Karine realmente é a pessoa. Isso é algo que eu estou melhorando, né? Isso é algo que eu estou melhorando de fato. Porque, como você falou, ninguém ensina a te cobrar. A universidade não ensina. Não ensina. Então, assim, Karine tinha uma aptidão, até desde criança ela acompanhava o pai no comércio, então ela tem uma aptidão natural para isso. E aí, como o Helder me chamou, eu fiquei sem jeito de dizer, não, Helder, eu vou botar a Karine, porque ela... Então, eu acabei entrando no BNI, fiquei 1 ano e 4 meses no BNI, e aí enquanto isso, o escritório foi crescendo, né? E aí, em novembro do ano passado, eu disse, não, Karine, agora realmente eu acho que está na hora de você entrar e tomar o seu lugar
né? E desde novembro do ano Que eu tô passado, lá. Karine assumiu o BNI. Mas assim, E nesse aspecto, o BNI, ele te ensina. isso Por é. você estar ali diariamente com diversos empresários e o próprio BNI ter uma escola dentro dele Isso. para que você aprenda a negociar, fazer network. Foi Então, muito para a gente importante, também é. fez muita diferença. Isso de estar posicionado, assim, o meu caminho foi um pouquinho diferente, né? O meu foi posicionado através de rede social. Isso. Naturalmente, por estar na rede social, eu fazia o meu jogo ali todo dia, fazendo vídeo e tal, aquela coisa toda. Eu acabo estando ali num patamar ali de quando a pessoa pensa em alguém do direito médico, da saúde e tal, a pessoa lembra de mim. Principalmente os advogados, Sim. que hoje a minha maior fonte de clientes são os advogados do Brasil inteiro. Né? A pessoa não quer atuar com aquele segmento, ela vai me procurar para que eu possa fazer uma parceria com ela. Eu faço assim, de braços abertos. Mas também os próprios clientes, né? Eles lembram, sabem que eu existo. Isso é o que mais acontece aqui. Sim. Ainda mais porque em Sergipe, principalmente, aqui é muito pequeno. Sim. As pessoas, todo mundo se conhece. É verdade. Né? E eu acho que essa ideia de você ser lembrado no momento que surge o problema, isso é essencial. Mas eu queria entender isso. Hoje, a maior, então, fonte de investimento de vocês, assim, para a parte de prospecção, é essa visão mesmo dos grupos de network? Ou vocês ainda fazem algum outro tipo de atividade, assim, mais voltada para essa parte de prospecção? Então, atualmente, eu vou dizer há 2 meses e meio atrás, como o nosso escritório hoje permite que a gente faça, hoje a gente não consegue fazer mais diretamente, né, pessoalmente. Mas há 2 meses e meio atrás a gente contratou uma consultoria de marketing para nos auxiliar para que a gente não abandone o meio digital. Né? A gente tem um projeto a médio e longo prazo de nos tornar num posicionamento digital mais forte e de voltar, na verdade, a escrever artigos. Certo. Né? E produzir conteúdo na internet através de vídeos, né? Para o TikTok, para o Instagram, para o YouTube. Só que para isso acaba demandando, assim, pelo nosso perfil, acho que mais tempo, mais energia. Mas a gente voltou a investir nisso, né? E a gente não quer abandonar isso. Né? Ainda que o network seja fundamental hoje, seja, digamos assim, a nossa maior fonte de clientes, seja o relacionamento, mas a gente não abandonou o digital. Você falou do TikTok, né? Teve um rapaz que viralizou, você sabe com certeza. O Alexandre Silva, né? Pronto. Já fala assim, viralizou no tributário é uma coisa muito difícil. E é isso que a gente conversava muito na parte do clube do marketing jurídico. Uma coisa que a gente conversava muito ali é que o tema direito tributário é um tema que não é sexy. Então era algo que era difícil você viralizar. E o cara, ele foi genial. Ele pegou um exemplo ali do que aconteceu no tributário, que acho que era do bombom, né? Que ele dava aquele exemplo do tipo assim... Do wafer, não é mais chocolate, né? Agora é um wafer. É o wafer. Não, acho que ele falava que a tributação era diferente. Então, aquilo ali, eu disse, cara, o cara trouxe um exemplo claro aqui do tributário sendo aplicado na vida, que talvez fosse um vídeo ali que não o posicionou com clientes, porque voltou muito para o cliente final, para a pessoa física, mas foi um vídeo que expandiu ele para um momento assim, para um patamar muito interessante. Como o alcance é muito grande, né? Assim, digamos, 5 milhões de pessoas assistiram. Dentre essas 5 milhões, talvez 5 fossem potenciais clientes. É isso. O ponto é esse. Ele saiu no Choquei. Eu lembro do Choquei postando o vídeo dele, do advogado. Diga que negócio interessante. Sabe? Então, talvez ter essa visão também de como você pode trazer o direito tributário de forma mais simplificada para a pessoa comum, para chegar nas pessoas certas, isso é interessante. Isso. Mas, além disso tudo, tem uma consultoria aqui também gratuita para vocês. Como vocês já têm artigos, um ponto interessante também é usar os anúncios patrocinados. Né? Pegar, por exemplo, o anúncio voltado ali de geolocalização, exemplo, aqui em Sergipe, nos prédios comerciais, no prédio do escritório de vocês, sabe? Mostrar aquele, através assim, sei lá, minha equipe acabou de preparar um artigo sobre XYZ, uma tese tributária, tal. Clique em Saiba Mais. Não, eu pensei até em entrar nesse seu novo curso, não entrei realmente por falta de horário, porque a gente tem determinados produtos que são para determinadas regiões. Por exemplo, a gente tem um texto que são para clientes do estado de Minas Gerais. Sim. Então, assim, eu acho que o curso de Merola, não sei se foi o seu, teve um bônus com aquele... Tem um cara de Goiás que acho que foi um dos primeiros a falar de tráfego pago, eu acho.
E eu montei uma campanha, eu acho que foi um bônus. Foi no Ciro, foi o Foi Ciro o Ciro. Dias? Foi o Então seu. na meu. Foi o Foi, seu. acho que tinha um bônus. E eu assisti essa aula, eu montei minha campanha, cadastrei meu cartão de crédito, mas o tributário tem essa dificuldade, porque o nível de consciência do cliente é muito baixo. Tanto Sim. que o valor das palavras-chave é muito barato. Sim. Então, assim, eu não sei, com certeza eu errei alguma coisa, mas eu montei a campanha e não rodou. Mas sabe por quê? Porque tipo, isso aí você viu do Google. E aí é um ponto que é diferente. Assim. O Google, a pessoa precisa pesquisar por aquilo para encontrar. E a pessoa, o cliente final, ele não tende a pesquisar. Ele pode até tentar o seguinte: a auto de infração foi processado ali, o que fazer. Agora, no caso de tese, você tem que chegar até essa pessoa. E hoje a melhor forma é essa: você enfiando o pé na porta ali da pessoa sem precisar estar lá presencialmente, que é com conteúdo na rede social. Exato. É a melhor parte que você tem ali. E como você já tem esse track record todo aí dos artigos que já foram feitos, principalmente os artigos mais vistos, eles são assim um potencial estouro aí para essa parte. Agora, usando Facebook e Instagram. Esse, na verdade, é nosso intuito. Né? Para isso, a gente está montando um antes, né? A rede social do nosso escritório era muito amadora, era a gente que fazia. Sim. Então a gente está passando por uma reformulação da nossa marca, né? A gente refez o site, a gente contratou essa consultoria para deixar o nosso Instagram mais apresentável, para que aí a gente faça isso. Né? Porque a gente entende que o cliente que vai contratar a gente pela internet, muito provavelmente ele vai olhar a gente no Instagram, vai olhar o site, vai olhar o nosso Google, para aí então ele entrar em contato. Isso. Então esse realmente é o nosso... É a vitrine, né? Você tem que deixar a vitrine arrumada para fazer com que a pessoa queira entrar ali. Mas é um negócio assim, que para vocês vai dar muito certo. Sim, com certeza. Sabe? Vocês já têm essa base de artigos, coloca isso no site de vocês, bota um pixel lá, como o pessoal fala. Eu fico um pouquinho aprofundado a gente falar isso aqui agora no podcast, mas eu acho que é um negócio interessante mesmo, porque é um tema assim, se chegar nas pessoas certas, ele tem uma possibilidade de potencial de contratação absurdo. E outra, isso aí até antes de 2021 ali era um tema que era secreto, ninguém falava que fazia anúncio porque a OAB cortava, quebrava as pernas. Hoje em dia já está permitido pelo próprio provimento 205 2021. Então é um negócio que realmente eu acho que vai encaixar bem com você. É uma ferramenta que, se você souber usar, com certeza traz retornos excepcionais. Exato. Aí vamos lá. A história de vocês ainda. O escritório hoje de vocês, já estão com o escritório físico, né? Terminaram o escritório? Já. Assim, eu acho que a gente na verdade, acaba, a gente né? sempre está buscando evoluir. Eu sei bem como é Quando isso. você tá com o escritório montadinho, bonitinho, poxa, tá pequeno, você tá conversando aí com o cliente, tá me atrapalhando aqui, o estagiário tá ali na frente, Eita, aí a gente já quer separar cada um a sua sala, o estagiário ficar em outra, porque de fato é muito boa a troca de você conversar, discutir, por nós dois enquanto sócios, a gente faz muito isso. Ah, eu peguei esse caso aqui desse cliente, o que é que você acha disso? Eu tô achando que a defesa vai ser dessa forma. Só que muitas vezes a gente está no mesmo ambiente e um recebe ligação do cliente, o outro recebe. Ou eu estou aqui peticionando e ele está recebendo a ligação. Me atrapalha. Sim. Então, eu não consigo manter o foco aqui, eu vou desviar o meu foco para a ligação dele. Então, a gente hoje já está sentindo essa necessidade de expandir, de sair do nosso escritório ou de ampliar e ir para um maior que a gente consiga cada um ter a sua sala. Vocês veem que coisa de doido, né? Eu, a vida inteira... Nossa, eu tive 3 escritórios. O primeiro foi ali perto do Batistão. Sim, eu lembro. Fiquei 9 meses ali, pouco tempo, né? Mas era todo aberto, era um plano só, né? Todo aberto, assim, vivenciava isso, mas de forma muito mais intensa, né? Então, tipo, a minha ex-sócia, quando ela estava atendendo, eu não conseguia fazer nada, e eu, quando estava atendendo, eu também não conseguia fazer nada. Isso. E era aquilo também, era uma conversa inteira, a vida toda. E eu lembro uma época que eu vi um artigo, olha que doideira, eu vi um artigo do cara da Havan, ele falando lá da empresa dele, que a mesa dele ficava assim, no ambiente, e ele via todo mundo. Eu disse, pô, o negócio hoje de escritório é isso. Então tem que ter uma empresa, um negócio, um escritório de advocacia, que eu esteja na mesma sala que todo mundo, estagiários, advogados, tudo. E aí no segundo escritório, fiz a mesma coisa. A sala era uma sala colaborativa, onde ficava todo mundo na mesma sala, mesmo tendo outra lá também. Então todo mundo estava no mesmo canto. E aí... eu vivenciei a vida inteira, fui assim, botava um fone de ouvidão aqui daqueles grandões para não ouvir nada, mas acabava naturalmente desfocando um pouco. E aí, agora que a gente foi para um escritório novo, muito maior, que eu tenho minha sala e tal, é uma diferença absurda.
é um negócio que eu não sei Exatamente. mais como é que eu passei a vida inteira trabalhando numa sala cheia de gente. Sabe? O cara da van tá completamente errado. Eu acho que ele não trabalha, né? Não precisa se concentrar. Porque, assim, é outro nível de concentração, de foco, sabe? Da ambiência também do local. Eu tenho a minha salinha ali focado na minha coisa, sabe? E olha que a minha sala ainda é um pouquinho diferente, porque eu tenho uma parte de vidro, assim, né? Que tem o pessoal da minha equipe à minha frente. E às vezes, naturalmente, um papo maior, Gabriel vai lá, vai conversar, falar lorota, né? E fica lá, o pessoal ri, troca uma ideia ali na frente e às vezes pode me atrapalhar um pouco. Mas já é muito diferente. Essa parte da ambiência toda de você ter seu canto. E, assim, reforma de escritório é como você falou, né? Assim, ele vai mudando o tempo inteiro. Principalmente a gente que está numa fase de crescimento, de organizacional, de estrutura de escritório. Então, sempre vai ter uma necessidade. Lá, o que a gente está passando agora é a dificuldade de terminar a obra mesmo. Agora, por conta de decoração. De concluir. Decoração é uma coisa de maluco, né? A gente foi reformar o escritório, eu fiquei impressionado com o preço de fio. Não sabia que fio era uma coisa tão cara assim, de iluminação, de tudo. E decoração é uma coisa que para mim é coisa de maluco, né? Eu não dar muito valor, assim, lógico que muda o escritório por completo, sim, mas é algo assim que é muito caro. É caro. Então não para a reforma disso. Mas então vocês já estão nessa fase de começar a pensar... A gente já está se movimentando para, acho que no ano que vem, pelo menos, a gente já fazer algumas modificações, porque a gente... Inicialmente era só eu e Karine, agora somos eu e Karine e uma estagiária. A gente quer no ano que vem sermos eu, Karine, um estagiário e outro advogado. Então, a gente já está se programando, se estruturando para que o escritório cresça, né? Assim, nosso propósito é sermos referência na advocacia tributária. Então, não vai ter jeito. Para isso, a gente vai ter que investir mais, vai ter que gastar mais dinheiro para que a gente possa atender os nossos clientes como a gente acredita que eles devam ser atendidos. Mas uma curiosidade dentro disso, é muito mais para vocês ou vocês realmente atendem muitos clientes por lá? Não. Porque existe essa mística, assim, que eu escutava sempre, por não estar na área de vocês, do tributário, eu escutava muito isso. Os tributaristas sempre dizem, não, o advogado tributarista ele vai para a empresa da empresa do cliente. Exato. Ele vai até o cliente. Mas então, realmente existe isso. Isso é verdade. A gente vai muito mais no cliente do que ele vai no nosso escritório. Mas a gente sente essa necessidade, a gente está sentindo hoje. Porque até aumentou a demanda. Então, você precisa também ser mais produtivo. Isso. Só que quando você está ali em um ambiente que você sofre diversas interferências, você não consegue ter a mesma produtividade que você teria, por exemplo, você sozinho ali numa sala. Isso. Tanto que já aconteceu, por exemplo, de eu ir para o meu apartamento, que é do lado do escritório, para eu poder terminar uma petição, porque nesse dia iria ter atendimento e a estagiária iria também. Então, eu precisava realmente me concentrar o dia todo. Aí, eu trabalhei de casa, em home office, e ele estava no escritório para que a gente pudesse realmente produzir. E como a gente presta assessoria para empresas, é muito comum, às vezes, tem determinados dias que os clientes ligam muito, né? Ligam muito. Então, às vezes, eu não consigo trabalhar. Pra você ter ideia, o dia que eu mais trabalho é no domingo. Porque cliente nenhum me liga domingo. Então, é o dia que realmente eu chego, acordo, tomo meu café, tomo meu banho e aí eu consigo trabalhar de fato. O trabalho intelectual, né? Não, isso é interessante, bicho, interessante mesmo. E uma coisa assim, Karine falou, eu comecei a lembrar algumas coisas também de mim, assim, né? Quando eu me mudei com Laura, a gente se mudou em 2021, foi morar junto em março... ou foi maio de 2021, acho que foi março de 2021. E lá a gente também fez um home officezinho. E eu estava no outro escritório ainda, que era essa sala colaborativa, e agora que eu percebi, quando eu fui para casa, eu só fiquei em casa. Porque eu tinha espacinho ali que eu trabalhava tranquilo. Sim. E agora que eu estou no escritório, que eu tenho mais conforto, um negócio mais estruturado, eu não lembro qual foi a última vez que eu trabalhei em casa. Porque você está ali no conforto, né, da sua sala. Feito para mim, sob medida para mim, para uma coisa que eu quero, do jeito que eu queria e tal. E se tornou o meu ambiente ali. Agora eu consigo não levar trabalho para casa, sabe? Ou se levar algo bem pontual, uma coisa ou outra que eu tenho que fazer. Entendi. Antigamente era o contrário. Às vezes eu ia trabalhar em casa porque eu tinha, às vezes, uma paz, uma tranquilidade, um silêncio que eu não tinha dentro do escritório. E isso é realmente uma coisa que choca muito. Com certeza. E assim, o fato de a gente receber muita ligação, e é uma questão que a gente lida com muita seriedade, né? A gente faz questão de estar na empresa do cliente. Então, a gente acaba até...
eu falo assim, eu crio o problema para mim mesmo. Então, eu vendo essa ideia para o cliente, que tudo que o cliente vai fazer na empresa dele, ele tem que me comunicar. Sim. Porque tudo tem um reflexo tributário. Né? A gente estava conversando, assim, comecei a seguir um cliente nosso e eu vi que ele estava fazendo um serviço que ele não tinha me falado. E aí eu liguei para ele, disse, que história é essa? Entendeu? Então, assim, porque tudo traz um reflexo tributário. Então, a gente tem essa preocupação porque daquela história, né? O cliente faz para depois avisar. Então, a gente sempre tenta se antecipar para evitar, às vezes, uma dor de cabeça. E também tem a questão da gente demandar o cliente. A gente não espera o cliente nos demandar. Então, a gente está sempre atento em alguma oportunidade que pode levar para ele, algum parcelamento. Então, a gente demanda muito os nossos clientes. Às vezes, o cliente fala assim, nossa, tá me ligando de novo, doutora. E aí, a gente fica, veja, a gente identificou uma oportunidade aqui para você, a gente quer implementar, vamos marcar uma reunião. Às vezes, a gente tem um cliente que fala assim, eu odeio ver a ligação de vocês, que quando eu vejo, eu já acho que é problema. Eu disse, agradeça. Porque muitas vezes a gente está te livrando de um problema, está trazendo uma solução. E assim, eu, lógico, vivenciei isso na prática com vocês são meus parceiros com o cliente que eu tenho, né? Passei para vocês essa parte, essa bomba aí para vocês começaram a desatar os nós. E foi muito assim, né? Começou com um primeiro problema, as ações e tal, depois já foi para um outro caminho, existe isso aqui, dá para fazer aquilo e tal. Exatamente isso que você falou, vocês começam a verificar algumas situações. E é também o dia a dia, ver todos os processos o tempo inteiro, se não tem algum pedido diferente, se não maluquice. tem... É realmente é pancada. É pancada, assim, é coisa... O tributário, a advocacia é, de fato, para todas as áreas, muito desafiadora. Né? Você sabe, a sua área, você lida com questões delicadíssimas. Quem atua na área criminal, né? Quem atua na área trabalhista. Eu acho que quem é advogado, a gente lida com a vida das pessoas. E no tributário, a gente, de igual forma. Só que a gente tem algumas peculiaridades. Né? Principalmente para cliente, isso que eu falei, é muito mais fácil advogar para uma Ambev do que advogar para uma empresa local. Né? Isso eu acho que é o principal ponto que vocês sentiram a diferença de São Paulo para cá. Isso, né? E aí isso demanda muita energia nossa. Né? A gente tem um monitoramento ali 24 horas, alguns clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente de onde a gente esteja, a gente está monitorando determinadas ações. Né? A gente não vacila, a gente não pode vacilar porque às vezes uma penhora pode quebrar uma empresa. A gente tem sistema, mas o sistema não nos notifica com aquela urgência que a gente precisaria. Então, a gente fica assim... Eu chego no escritório, se eu chegar no de Antônio, eu pergunto, já olhou os processos? Aí ele, já olhei. Se for ele, já olhou, já olhei. E quando a gente está em casa, a gente cria o hábito de olhar, independente da hora do dia. Não pode ser surpreendido. Né? Não. A surpresa para o cliente é um negócio que realmente é pancado. Nessa área de vocês, a surpresa vem com um bloqueio milionário, bloqueio ali. E é isso. Às vezes você não lida com a vida diretamente, vida ou morte ali, mas você... travar o financeiro da empresa, você vai ter demissão de pai de família, você vai ter problemas que vão ser originados. A responsabilidade acaba sendo muito grande. Mas a gente gosta de fazer isso. Né? Assim, por incrível que pareça, a gente se sente bem porque a gente sabe que a gente está ajudando outras pessoas. Exato. E é bem remunerado por isso também. Você falando, não sei cobrar direito, já presenciei uma cobrança dele, eu digo, tá solto, velho. Eu que não sei cobrar direito, né? O cara meteu ali, pô, bem demais. Pessoal, a gente está chegando já para a parte final. Adorei o episódio com vocês, mas queria entender só mais um ponto. O que é que vocês veem assim de futuro no direito tributário? Sabe? O que é que vocês estão vendo assim como é o caminho tanto para vocês como a área como um todo, sabe? Já esse pós-pandemia, novas oportunidades, essa vivência do que vocês estão sentindo também. Eu queria também uma mensagem que você possa dar para todo mundo que está acompanhando. Primeiro você, Antônio, depois a Karine. Mas me diga primeiro essa parte do tributário, essa questão futura. Assim, a gente enxerga com muitos bons olhos, né? Com grandes possibilidades. Eu acho que a advocacia, né? O pessoal fala, o Brasil tem 1.200.000 advogados. 600 mil. 1.600.000, né? Já estou desatualizado, já tem mais. Eu acho que a advocacia está aberta para quem está disposto. Se você encara a advocacia como seu plano A, como o Gabriel falou aqui, era o meu plano A, B, C, o alfabeto, vai dar certo. Né? Vai dar certo. Basta você ter propósito, basta você ter foco e planejamento. E a advocacia tributária, a gente enxerga isso. Né? Apesar, se a gente for olhar somente para Sergipe tem um mercado enorme na advocacia tributária. A gente enxerga inúmeras possibilidades. A minha preocupação não são com as oportunidades. A minha preocupação é, será que eu vou dar conta disso? A minha preocupação hoje é como eu vou formar uma equipe,
como eu vou conseguir fazer com que o meu escritório continue atendendo com excelência. Perfeito. Porque, para mim, o que é inegociável é a qualidade do serviço. Então, na verdade, eu acho que é a preocupação. Claro, hoje eu posso ter um privilégio de ter essa preocupação, mas para quem está começando, não se desespere, né? Assim, tenha calma e acredite no plano, né? Siga o plano, estruture um plano. É importante ter um planejamento e vá em busca disso, que eu tenho certeza que todos tem espaço para todo mundo, né? O mercado é muito amplo. Então, na verdade, essa é a nossa perspectiva, né? Acho que a gente defende assim, uma criação da cultura tributária. Tanto que é uma coisa que a gente torce e a gente vem trabalhando para que dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, a cultura tributária cresça. Tanto de estudos, de um curso que vem de fora, como está vindo agora, e a gente está até envolvido para divulgar, porque o que a gente quer é que os advogados se especializem em direito tributário, que o judiciário conheça mais as causas, porque isso vai facilitar o nosso trabalho também. Perfeito. Então, é isso que a gente defende, e também para criar uma consciência dos empresários, para que eles busquem compreender mais o tributário. Porque apesar de estar ali dentro da empresa deles, muitas vezes eles deixam de lado um pouco. E aí isso traz algumas dificuldades. Olha como eu adoro olhar essas visões assim, como a gente muda também com o tempo, né? Primeiro, quando vocês estavam lá em São Paulo, aquela dificuldade, pô, será que vai dar para eu trabalhar com isso? Isso. Hoje já foi algo passado, né? Hoje já é uma visão do tipo gestão de equipe, criação, aumentar conforto, ter realmente uma estrutura organizacional melhor, perfeito. E olha que coisa também, a gente se preocupa muitas vezes com a concorrência. Meu Deus, a concorrência, tem advogados aqui, sei lá, aqui em Sergipe, que há direito médico, meu Deus, tá, muita gente está entrando, ótimo, que entre mais gente, porque aí você cria, por exemplo, a cultura do direito médico preventivo, você vende mais, você ganha mais, foi isso que você acabou de falar, Karine. Você quer que mais advogados tributaristas, que na verdade, que mais advogados enveredem para a área tributária, cresçam nessa área, estudem mais, Isso. ganhem mais dinheiro, tenham mais clientes, porque aí a cultura tributária, naturalmente, isso expande e vocês vão ganhar mais também. Exatamente. É a ideia da maré, né? Se a maré tá alta para todo mundo. Inclusive, uma coisa assim que eu falo para todo mundo, para quem tem dúvidas, para quem quer entrar na área, a gente se coloca à disposição se a pessoa quiser conversar, perguntar o que ela pode estudar, porque a gente fez isso. Quando a gente votou, quando a gente entrou, a gente conversou com advogados mais experientes, tentou, de alguma forma, adquirir uma experiência prática. Então, às vezes, a pessoa tem dúvida. É uma área difícil, é uma área que eu não tenho tanto acesso. A gente está totalmente disponível. Porque a gente percebe, que acho que foi até você uma vez que falou, que tinha essa dificuldade de conversar com outros profissionais da área. E como a gente tem interesse que essa cultura cresça dentro do estado, dentro de Aracaju, a gente está disponível também para conversar, para tirar dúvida, para perguntar como foi a experiência, qual curso que fez, qual livro indica. Perfeito. Acho que essa é a visão, né? Às vezes a gente prega muito essa ideia da advocacia colaborativa e tem muita gente que não abraça isso, né? Às vezes a gente acaba se conectando com pessoas de outros cantos. Só que eu digo assim, acho que eu falei isso já em algum treinamento, que eu fico impressionado e fico muito grato. Na época lá, quando você estava em São Paulo ainda, que vocês optaram, contrataram um curso, compraram um curso meu, né? De um advogado sergipano como vocês ali, vocês no melhor espaço de marketing, digamos assim, que era São Paulo, vocês foram lá no advogado sergipano que vocês tinham, sabiam da existência ali. Isso é interessante, é uma visão que é diferente, né? Exato. E eu acho que é isso tudo. Vocês que estão acompanhando aqui, querem conhecer mais o perfil deles aí também, onde é que eles te encontram? Diga aí, você. O meu é @AntoniBert, né? Ibert escreve IBERTI. E o meu é Karine Soares. Agora tem um detalhe, Karine com Y. E com K, porque Karine. Alagoas o povo adora colocar Y no nome dos filhos. É Daniele com Y, a Jamile com Y, 2 L's. É isso, é clássico. É tipo Laura Stephanie. A Stephanie tem um H ali que ninguém sabe como é que surgiu aquele H no Stephanie dela. Ali, que não é depois do P. Tem também depois do P, mas tem um antes. Então, assim, Karine Soares com K e com Y, Antônio Ibert, IBERTI. Vai estar também aqui no link, na descrição desse vídeo, vocês vão ter esse acesso. Última mensagem, Antônio, que você quer passar para o pessoal que está acompanhando. Pedro, primeiro, né, gostaria de agradecer mais uma vez o convite e dizer para você que está em casa, que está assistindo no carro, está malhando, né, você que é advogado, você que é jovem advogado, foi o que eu disse, acho que durante a conversa. Se prepare, esteja pronto, porque quando a oportunidade surgir, você tem que estar apto
apto, né, a abraçar aquela situação. Então não espere a oportunidade surgir para estar pronto, se prepare, porque a oportunidade vai surgir. Né? As coisas acontecem para quem está pronto. Então esteja pronto para você poder abraçar as chances que elas podem aparecer. Perfeito. Karine. A minha dica é não desista diante do primeiro obstáculo, porque vão ser vários, um atrás do outro. Às vezes a gente vai dormir e diz, meu Deus do céu, por que agora eu estou fazendo isso daqui? Mas depois lá na frente você entende por que você precisou passar por aquilo. Na verdade, tudo é um grande aprendizado, né? Faz parte da nossa vida. E a cada etapa que a gente vai ali vencendo, vai crescendo, a gente vai dando mais valor. É como você disse, Pedro, a advocacia não combina com imediatismo, né? Você não pode achar que você vai enriquecer da noite para o dia. Não, você vai passar mal bocados, mas a advocacia também tem seus bônus. Eu acho que essa é a mensagem, né? Eu acho que isso é perfeito. Perfeito. E é isso que a gente falou aqui. Tem a questão da energia, do momento, do abstrato, do imponderável. Tem, mas só para quem está preparado e só para também quem não desiste no primeiro obstáculo. E para quem cria a sua vaga, igual o Gabriel. Exatamente. Juntou tudo aqui, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Passou rápido, né? Então foi um prazer recebê-los aqui. Você que está assistindo aqui, está até o final, tira um print, marca o Antônio, marca a Karine, me marca, divulga, diz que gostou do episódio. Obrigado a vocês, meus queridos. Até a próxima. Você que está acompanhando aí, já se inscreve aqui, não se esqueça, comenta aqui embaixo também. Tamo junto e até o próximo episódio.